Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um Família Santa Cast, o meu podcast, o nosso podcast, o podcast das nossas famílias. Com muita alegria, nós recebemos vocês mais uma vez aqui no nosso podcast. E mais uma vez eu não estou sozinho, seja bem-vinda. Obrigada, amor. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. É uma graça poder chegar até vocês com mais uma partilha abençoada, uma história, né, um testemunho dos nossos irmãos, que eu tenho certeza que vai tocar o coração de todos nós. Ah, certeza. Então sejam muito bem-vindos, Adonir e Silvia. É uma alegria ter vocês conosco. Alegria maior estarmos aqui, graças Amém. a Deus. Bom. Obrigado, boa noite a vocês e a todos que nos assistem. Amém. Amém. Então, a Adonir e a Silvia são servos consagrados da nossa comunidade, né? São muito especiais para nós e para a nossa comunidade. Amém. Então, vai ser uma alegria poder ter esse bate-papo, essa partilha com vocês. Né? E antes de iniciarmos, como de costume, né, vamos clamar a presença do Espírito Santo. Para que... O Tomazinho está fazendo barulho. para que ele conduza, né, toda a nossa conversa, nossa partilha, né, para que realmente, né, possa gerar frutos, né, de conversão, de santidade nas nossas vidas. Né? Amém. Que pela intercessão de Nossa Senhora, né, seja uma partilha realmente abençoada. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrada Família, Rogai por nós. São Luís e Santa Zélia, Rogai por nós. Pai do Filho e do Espírito Santo. E antes da gente começar esse bate-papo com esse casal maravilhoso, queria mais uma vez falar dos nossos apoiadores. Então, mais uma vez, falar do nosso irmão lá, o Fábio da Pets Bus, né, com mais de 20 anos no mercado, nessa parte, né, de pet shop. Então, se você tem seu animalzinho de estimação, meu irmão, e precisa levar para banho e tosa, veterinário, comprar ração, tudo que você precisar para eles, procure lá o pessoal da Pets Bus. Eles têm 3 lojas em Goiânia. Então vai aparecer na tela para vocês aí o telefone deles, da unidade do Jardim Atlântico e também o Instagram deles, beleza? Outro irmão também que tem sempre nos ajudado é o Alaor, lá da GVS Móveis. Então se você precisa, às vezes, mudar um ambiente lá na sua casa, melhorar a cozinha, móveis planejados, primeira qualidade, mão de obra, ó, top. Entra aí, procura aí o Alaor nas redes sociais, vai aparecer na tela também. GVS Móveis, beleza? Outro irmão também que sempre nos ajuda é o Thiago Clay. Ele é mentor de negócio, autor do livro Na Trilha dos Milhões. Então, tudo aquilo que você precisa, você que está nos assistindo, referente à consultoria empresarial, né, precisa levar uma palestra, precisa, às vezes, mudar ali a mentalidade dos seus colaboradores, da sua empresa, fazer com que a sua empresa tome um outro rumo, né, de caminho aí do sucesso, procure o Thiago nas redes sociais, @Thiago Clay. Beleza? Então, vamos ao que interessa, né? Sejam bem-vindos. Obrigado. Gente, esse casal aqui, o casal, com todo respeito aos outros já passados, talvez um dos mais caros para nós trazer aqui. Porque deu trabalho, do que a gente marcou e desmarcou não está escrito, né? Mas a gente tem certeza que vai ser uma bênção, tudo que a gente vai ouvir. E já para a gente começar, bem tranquilos, né? Conta aí, Silvia, um pouquinho da sua história, da onde você veio, se a Silvia é católica, sempre foi, não foi, como é que é? Como que é esse início da sua vida aí, né, com a sua família? Então, eu sou nascida aqui em Goiânia, né? Meus pais me tiveram muito cedo, minha mãe tinha 17 anos, e eu venho de uma família totalmente desestruturada na questão de criação de filho, porque meu pai trabalhava muito fora e minha mãe era muito enferma. Né? Minha mãe, a minha infância, praticamente, eu passei longe da minha mãe. Eu não me recordo muito de presença de mãe, de carinho de mãe, porque minha mãe, ela tinha bipolaridade naquele grau severo. Nossa. Então, em muitos momentos, ela ficou internada em clínicas de repouso e também em hospício. Né? Entendi. Eu lembro de visitar minha mãe no Adalto Botelho, que hoje está extinto. Né? E você tinha quantos anos, mais ou menos? Você lembra? Minha mãe começou com as crises após o nascimento do meu irmão mais novo. Né? Ela desenvolveu um processo traumático, quando ela teve um bebê, antes desse meu irmão. E, segundo meu pai fala, que ela traumatizou muito quando ela viu esse bebê falecido. O médico mostrou para ela. Então, ali desencadeou um trauma grande, severo, e começou as crises. Né? Entendi. Só que naquela época ninguém sabia o que era depressão, ninguém sabia o que era uma bipolaridade.
Minha mãe ela foi tratada realmente como doente mental. Entendi. Né? O pessoal falava que era louca. Né? Então, assim, as crises dela eram daquelas tão severas que ela rolava. Ninguém Nossa. podia ficar perto, ninguém continha ela. Né? Então, assim, na medida do possível, meus pais tentaram ser bons para nós, né? Mas a minha mãe, assim, infelizmente, ela não tinha muita lucidez em muitos momentos. Entendi. Depois Também ela- os remédios também atrapalhavam Sim, bastante, tinha né? época que ela tomava 7 comprimidos. Nossa Senhora. E o que melhorou foi depois de um certo tempo, ela teve acesso à medicação, começou a fazer o tratamento direitinho, ela controlou, né? Foi controlado e ficava estabilizado uns meses, Entendi. depois chegou a estabilizado por 2 anos. Mas, assim, era recorrente, minha mãe doente. E né? voltava. Então, para nós, assim, a ausência da minha mãe foi muito forte na nossa infância. Meus tios tinham que ajudar, minhas primas tinham que ajudar, né? Fazer aquele revezamento. Mas, assim, o que eu lembro da minha infância, uma casa fria. Entendi. Casa sem mãe é casa fria. Vocês são quantos irmãos? Eu tenho 2 irmãos, 2 irmãos. e uma cego. Entendi. Adonir, e na sua casa lá, como é que foi lá? Sua família, seus pais? Bom, a minha família sempre foi católica, né? Desde dos meus avós, tanto paterno quanto maternos. Uma família de 6 filhos, né? Eu tenho 5 irmãos, né? Comigo, que nós bênção, somos 6 irmãos, 2 moças e 4 4 rapazes, né? E sempre fomos criados dentro da igreja. Né? Meus pais, desde pequeno eu me lembro de frequentar as missas, né? Meus pais, eu aprendi o serviço, na verdade, aprendi com os meus pais, né? Desde novo eu lembro deles saindo para servir nos encontros de casais. Meus pais eram vicentinos. Que bom, hein? Até Então, hoje, né, Pri? Até hoje, meus pais, esse ano eles serviram no encontro de meu sogro casais. tem 83, né? Meu pai está com 83, minha mãe com 77. Ó, E estavam servindo no encontro de casais. rapaz, que bênção, hein? Então, Da nossa até hoje comunidade? eles servem. Da nossa comunidade? Que Não. Não. Eles servem lá na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Isso, perto da casa deles. Né? Então, eu Perto dos aprendi com Laranjeiras. eles. Isso. Que bênção, que belo testemunho, hein? E a família é bem estruturada, graças a Deus. Né? Meus pais sempre procuraram, né, mesmo nas dificuldades, cuidar bem dos filhos. Né? Foi um lar é um lar onde tem bastante amor. Né? Muito aconchego. Graças a Deus. Silvio, você falando dessa questão dessa desestruturação, você recebeu algum sacramento quando você era mais nova, nesse período, não? Foi depois de mais Não. velha? Meus pais eles não foram casados na igreja. Uhum. E o único sacramento que a gente tinha era o batismo. Eles nos levaram para batizar. Eu tinha 9 meses de idade. E meus pais não nos levaram para a igreja. Né? Eu me recordo que eu fui a primeira vez na igreja buscar o sacramento. Eu nem sabia direito o que era. Eu já tinha 12 anos de idade. Olha. Né? E nesse período de 12 anos de idade, a minha vida eu já tinha assim, muito pecado nas costas. Né? Mesmo? Tinha bastante Que pecado nas costas. que é isso? Uma criança de 12 anos com muito pecado nas costas. Cita aí uns exemplos para nós. O que você aprontava, Silvio? Olha, a minha sexualidade foi desregrada desde cedo, muito cedo. Eu me recordo, assim, com 3, 4 anos de idade, eu já com a sexualidade desregrada. Como eu disse, a gente ficava muito sozinhos. Né? Então, eu me lembro que uma certa vez eu tive acesso a material pornográfico dos meus tios. Então, ficava tudo muito à vontade. Ó, aí eu quero abrir um parêntese aí, porque assim, vale a pena a gente falar. Isso você lembra que ano, mais ou menos? Assim, vai correr o risco de contar a sua idade, mas... Não, mas hoje não tem problema com isso, não. 48 anos muito bem vividos. Não, graças a Deus. 12 bem vividos. Então, olha só, vamos colocar aqui, há 40 anos atrás, existia toda uma dificuldade, pra você, entre aspas, de você ter acesso a mais material difícil. pornográfico. Era revistas, né, quadrinhos pornográficos. Eu também tive acesso a isso quando era adolescência. Era desse jeito. Era revista dos primos, alguma coisa nesse sentido. E aí eu quero chamar a atenção dos pais. Olha a importância do que você está contando. Uma criança de 3, 4 anos teve acesso a um material pornográfico e isso desencadeou um desregramento na sua vida, né, sexual, na sua sexualidade, que você vai ter oportunidade de contar, né, aonde isso chegou. Mas, assim, vocês imaginam hoje celular,
Então, assim, eu vejo, já vi história assim, de pais que tem grupos onde só rola pornografia e o cara não tem. Não é que tem que esconder. Primeira coisa, não tem que ver. Sim. Mas, assim, prive seus filhos disso, porque uma vez que perde a pureza, né, acabou, é difícil demais e é dolorido, né? Você vê. Essa imagem Né, as pessoas, gente, vocês vão acompanhar aí, aproveitando, já curte aí a nossa página, já se inscreva no nosso canal, compartilhe essa live com outras pessoas e vocês vão ver os malefícios que né, e perceber o que é pornografia, o que algo que acontece de maneira precoce pode fazer na vida de uma pessoa, de uma criança, né? E aí, Silvia? Então, quando eu fui procurar a igreja, eu fui mais por amizade, né? Mas chegando lá, eu gostei do grupo de jovens, já quis fazer a preparação para os sacramentos. Né? Isso com 12 anos? 12 anos. Né? Só que, assim, quando chegou o momento de receber os sacramentos, eu fui para a confissão com muito medo e vergonha. Eu tinha consciência que o que fazia era errado. Entendi. Só que eu não tive coragem de contar. Eu não confessei. E esse processo de não confessar e de não arrepender, isso foi se arrastando ao longo da minha vida. Eu estava lembrando hoje, eu comunguei em pecado mortal por mais de 2 décadas. Nossa. Mais de 2 décadas. Uma década até sem saber, né? A minha catequese não foi das melhores. Então. E não culpa da catequista, que era uma irmã muito boa. Muito boa. Sinal. Culpa minha, negligência minha mesmo. Né? Mas eu não tive coragem de confessar e eu percebi, hoje, analisando, eu vejo claramente né? Esse movimento de crescimento do pecado. Né? A gente vai realmente ficando escravo. Entendi. E a minha, assim, da pré-adolescência, juventude, até entrar no matrimônio, eu vivi uma escravidão, principalmente na área da sexualidade. Entendi. Né? Era muito aguçado isso em mim, era muito aflorado. Né? Tudo fruto de algo precoce, né? Sim, Hoje vocês conseguem ver isso com clareza, né? Sim. Então, assim, tudo que eu falava, conversa, brincadeira, piada, tudo era erotizado. Precoce tudo. de forma errada, né? Sim, Diferente daquilo que Deus bem errado. criou, E também uma coisa interessante, eu tinha uma busca muito grande. Hoje eu sei que era por Deus, né? Só que essa busca muito grande por Deus, ela acabou desembocando na sexualidade, né? Na verdade, né, é igual aquela história que a gente fala, né? Que é uma história comum aí daquele filme Alice no País das Maravilhas, né? Chega numa encruzilhada lá e pergunta para alguém, qual caminho para onde que eu vou aqui para chegar em tal lugar? Para onde você quer ir? Não sei. Então qualquer caminho que você pegar. Aí é onde a importância dos pais, né? Talvez ali essa figura paterna e materna, por tudo aquilo que você contou, e aí por não por culpa deles, mas por toda essa desestruturação, faltou alguém que falasse, não, minha filha, aí não, você tem que vir por aqui, né? E aí, antes da gente continuar, Silvio, a Dona Iri, e a sua aí, né, ser criança, adolescente, como é que foi esse movimento lá na sua casa lá? Você foi certinho o tempo inteiro? Porque o povo olha a cara da Dona Iri assim certinho, vocês vão ver que ele nunca sempre foi certinho, não. Ele tem a cara de bonzinho, mas já aprontou também. Eu não aprontei muito, não, Otto. Aí, tá vendo? Não então a cara não engana. Eu sei que hoje eu vejo com clareza, né, que pecava muito, né? Mas assim, sempre fui um bom cidadão. Né? Então assim, eu sempre fui muito quieto mesmo, nunca fui de... Mas você fala por conta de uma timidez que você tinha, seus irmãos também eram assim, né? A criação de vocês fizeram que vocês fossem desse jeito? Sim, a criação. Eu vejo dessa forma, que a forma que nós fomos criados, o exemplo que eu tenho dos meus pais, né? O respeito que eu tenho muito grande, sempre tive pelos pais, influenciaram muito as minhas atitudes. Na maneira de se... Sempre que eu pensava em fazer alguma coisa, eu sempre lembrava deles. Isso é verdade. Que bom, né? Eu sempre lembrava deles em tudo que eu ia fazer. Lógico que alguma arte, né? Fazia, mas mesmo assim era coisa pequena. Coisa de menino mesmo, da idade, né? Então, assim, eu lembro que até para poder ir no supermercado, eu ia pedir aos pais, né? Ia sair de casa, pedia a bênção. Lá em casa também era voltava, assim. pedia a bênção, dava um beijo no pai, na mãe, né? Então
nós aprendemos isso, né? Todos nós, os irmãos. Meus pais nunca foram... Assim, minha mãe sempre foi muito católica. Meu pai menos um pouco. Eu tenho muita lembrança da minha mãe levar a gente na missa na matriz. Mas minha mãe era sempre muito rigorosa. Minha mãe falava assim, ó, Oás, vai lá no Pega e Paga ali e tal, compra tal coisa. Ela conferiu o troco certinho. Tivesse faltando 1 centavo que fosse, você tinha que prestar conta daquele. E eu lembro que o Wesley, meu irmão, uma vez ele foi e comprou o troco de um cara, não sei o que o cara aprontou, falou assim, não, leva o troco tudo de balinha. E ele levou. E com medo de levar uma surra, que minha mãe não alisava a gente, ele jogou em cima da marquise de um prédio assim, ó. Nossa. Minha mãe fez, não sei como, até hoje que nós subimos lá, minha mãe fez nós subir lá, pegar a balinha, ela pegou o meu irmão, levou lá no cara do Pega e Paga e fez o cara devolver o troco. Então a gente era muito assim também, então não pisava fora da linha, não. E essa... Eu sempre achei que eu era muito bom, sabe? Isso foi uma dificuldade para mim na conversão. Né? Foi uma dificuldade, porque a minha conversão mesmo começou junto com a da Silvia. Em 2011. Então eu tinha aquela impressão de que eu era um bom cristão, um bom católico, né, um bom cidadão. Dava esmola quando via na rua, né? Ajudava. Sim. Para isso estava tudo certo, né? Estava tudo certo, mas depois na caminhada que eu fui vendo os pecados, né? Igual a Silvia está dizendo assim, que ela comungou em pecado por mais de 20 anos. Recentemente eu percebi isso também e me confessei. Então foram mais de 2 décadas, né? Comungando em pecado. Até esse início da caminhada na Sagrada Família, quando nós começamos a nossa restauração, começamos a aprender onde é que nós estávamos errando, né? E que eu fui vendo onde é que eu estava errando. Então, quando eu cheguei na comunidade, eu lembro que no encontro de casais, para mim foi muito difícil, porque eu achava que eu era muito certo. E depois, no início da caminhada, eu via a Silvia com aquela sede, né? Ela falava assim, eu quero ser santa. Ela falava, né? Eu quero ser santa, né? Ainda fala, mas fala até hoje. Mas ela e tá certinho. Falava no grupo de partilha, não, eu quero ser santa, eu quero ser santa. E Deus começou a agir nela, né? Também com alguns carismas e eu nada, né? E eu ficava até com inveja, né? Mas como assim? Eu sou certo, né? Eu sou certo e eu sou bom. Eu lembrei da passagem do filho pródigo, você falando isso aí. O filho, né, bonzinho, chega lá, pai, mas você está dando uma festa aí, né? Ele levou tudo, foi embora. E eu sempre estive aqui, bonzinho. Então esse negócio de achar que é bom é uma dificuldade para poder se converter de verdade, né? Então, para mim foi muito difícil. A Silvia teve muita paciência comigo. Então, para mim, por muito tempo, abandonar a caminhada era a coisa mais fácil que tinha, porque eu achava que tanto fazia estar aqui na comunidade ou em outro lugar. Uhum. Chega o microfone só um pouquinho mais perto da sua boca. Aí. E então eu tive muita dificuldade até que... E os pastores nos ajudaram, né? Nossos pastores. Daí que você entendeu realmente que, por exemplo, era bom, mas ainda tinha muita coisa que poderia ser melhor, né? Não é bom, não. Não, mas ué, de certa forma ué. Pô, seu caráter, a formação que você recebeu, né, e tal. Cidadão, porque assim, nos valores, vamos colocar os valores morais, aquilo que a sociedade coloca por nós, você tava beleza, um cumpridor do seu trabalho, honesto, essas coisas e tal. Mas do jeito que eu tava, eu ia pro inferno do mesmo jeito. Então o objetivo não é esse. A gente aqui ralando do jeito que a gente acha que rala, se não pegar firme no negócio, corre o risco. Então não basta ser bom cidadão. A gente precisa abandonar o pecado e começar a amar. Com certeza. Né? Muito mais do que os valores que o mundo prega para nós, a gente buscar a santidade. Não que a gente não precise ser boas pessoas, né? E quando a gente se acha bom, é difícil. O orgulho, né? O orgulho, a vaidade, ela impede a gente enxergar a graça de Deus. Silvia, e aí do seu lado, né, você foi para a igreja, né, você começou a ter esse contato, mas e aí como que as coisas foram evoluindo? Você começou a servir, você pegou gosto por aquilo, como é que era? Quando eu cheguei com 12, né, crismei com 14,
E quando eu fiz de 15 para 16 anos, eu já estava no grupo de jovens, já estava servindo algumas coisas, era muito tímida. Quem me vê hoje conversando não pensa que... Não imagina. Não, era totalmente introspectivo. E o Adoniro chegou nessa passagem de 15 para 16 anos, ele me viu e foi logo conversar comigo, né? E logo, assim, muito pouco tempo, a gente estava namorando, né, Preto? Mais ou menos um mês depois, né? E depois que a gente começou a namorar, uma coisa que aconteceu é... Nós não vivemos um namoro cristão, né? Nós viemos ouvir dizer de namoro santo aqui na comunidade, né? A gente não teve namoro cristão e essa dificuldade que o Adoniro fala de também ter ficado muitas décadas aí comungando em pecado grave, né? Pecado mortal. Em muitos momentos eu fui pedra de tropeço para ele e ele para mim, né? Porque primeira coisa que nós fizemos, um tempo depois nós afastamos do grupo de jovens. Porque você sabe como é que é jovem, né? Jovem é autossuficiente. Certeza. A gente pensa que não precisa de ninguém e a gente sabe tudo, né? É. Eu me lembro que no curso de noivos que nós fizemos, a gente ouviu o pessoal falando e falou assim, não, isso não vai acontecer com a gente, não. Né? Nós sabemos tudo. Aqui, nós nós dá conta, aqui a gente dá especiais. conta, a gente segura a onda aqui, né? Desse jeito. A gente se ama demais, né? Só que o que acontece? Nós estávamos em pecado mortal, né? Nós até fizemos a confissão para o casamento preparatório, mas assim não foi uma confissão com um arrependimento verdadeiro, né? Não, foi aquilo de praxe que tem que ser feito, né? Então a gente levou tudo uma bagagem muito grande de pecado para dentro do sacramento, né? Para dentro do nosso relacionamento. Então, em muitos momentos, o Adoniro foi muito pedra de tropeço para mim na questão de ele me presenteava com roupas imodestas, ele gostava de me ver vestido, né? Ele era ciumento por um lado, mas por outro você que comprava as roupas ele gostava de mostrar. roupa curta, esses treinos, você que comprava. Apertadinha. Ele gostava de mostrar a namorada que ele tinha, né? Tipo assim, igual um troféu, alguma coisa assim, não, ou não, minha namorada é bonita, aqui, você está vendo? Na verdade, eu não gostava de mostrar, eu gostava de ver. Né? Então, eu vestia ela para ver. Para você ver. Não era para os outros. Mas aí o povo via também de beira, de tabela, via. E esse comportamento tem um preço, né? Sim. Tem demais. Tem um preço. Caro, né? E aí, assim, depois de quanto tempo de namoro vocês casaram? Vocês lembram? Nós namoramos 3 anos e meio. Foi o prazo, assim, 2 anos namorando, 1 ano e meio noivando, prazo de construção. Casados na igreja? Casamos na igreja, só que assim, sempre quando eu testemunho, eu falo, né, que eu entrei para o sacramento do matrimônio, para esse relacionamento, já com aquela perspectiva de derrota, porque eu já tinha no meu coração assim, se não der certo, a gente separa, né? Já casou com esse pensamento, já que o mundo prega aí, né? Vai ser bom e durar até quando estiver sendo agradável, né? Então, assim, eu não fazia planos. Hoje eu vejo o pessoal falando, né, dessa preparação dos noivos, esse diálogo, você pensar o que vai, dialoga. Eu acho isso tudo assim muito bonito, muito rico. A gente queimou essas etapas todas, né? A gente conversava algumas coisas, sim, conversava, né? Mas assim, a gente não construiu. E aí, deixa eu abrir um parênteses aqui, Silvia, não para querer dar um testemunho de ter vivido algo melhor que vocês, mas eu e a Paula, e aí, assim, para o jovem que está nos vendo, às vezes está assistindo ali com a sua família, porque quando a gente fala do podcast Família Santa, é porque é para todo mundo, né? Não é só para o casal, né? E a gente tem muito jovem, namorados, e eu e a Paula, graças a Deus, a gente conseguiu viver a castidade no namoro, essas coisas e tal. E a gente viu que o quanto isso foi produtivo e nos ajuda a viver as dificuldades de hoje. Sim. Porque quando um jovem ele entra pro sexo, e eu não vou pro auto conjugal, porque ainda é casado, né, mas o sexo, de maneira precipitada, precoce, antes do casamento, ele queima essas etapas que vocês estão falando, de um diálogo. Né? Talvez muitas coisas que aconteceram no casamento de vocês, que vocês vão contar para nós, poderiam ter sido evitadas se vocês tivessem tido esse diálogo, porque, né, muitas fraquezas que eu tinha na área da sexualidade, a Paula sabia porque a gente dialogou. Paula, eu tenho essa dificuldade, ora para mim nessa área. Né, eu lembro mesmo, e eu não tenho problema de contar isso, eu tinha muito problema com relação à masturbação e eu contei para a Paula num namoro. Um dia eu estava rezando e Deus falou para mim, conta para ela. Eu falei, como é que eu vou contar um trem desse para ela? Vai me largar, ué, né? Porque eu tinha essa consciência também que era errado, né? Por mais que eu tinha ouvido muito tempo que não era, que isso era natural, da masculinidade, né, e tal. Depois que a gente veio para a Sagrada Família, né, começou a participar de grupo de jovens, que eu fui tendo essa consciência, fui abandonando e tal. E aí, né, nessas idas e vidas, cai, não cai, luta dali e tal, o Senhor foi me incomodando e eu falei para ela. Aí eu falei, Paula,
eu tenho essa dificuldade, ora por mim. Ela falou assim, não, pode ficar tranquilo que a partir de hoje você tem uma amiga, uma pessoa que vai te ajudar a caminhar firme para você vencer esse pecado. Olha só que beleza. Né? Então, assim, tudo aquilo que é feito de maneira desregrada ou de maneira precipitada, precoce, a chance de dar errado é muito grande. Né? Então, assim, nós somos um casal perfeito hoje por conta disso? Não. Mas muito daquilo que a gente colhe como fruto foi desses momentos que a gente viveu ali, de partilha, de diálogo. Certamente, né? vocês evitaram muita Muita de pecados. coisa, graças a Deus. Mas e aí, Silvia? Casaram, bonitinho, sacramento, beleza, agora tá tudo resolvido, casalzinho santinho. Parque de diversão, né? Parque de diversão. Pensei assim, pronto, né? Meu pai... Agora eu tô no céu. Meu pai me prendia muito. Ele era muito ciumento. E quando eu me casei, pensei, agora vou fazer o que eu quero, né? Eu não entendia a missão da família, não entendia o que era um esposo, os filhos, não via nada como dom. Né? Eu via como algo social, realmente. Assim, não, você vai decidir, você vai casar, vai ficar para titia, vai ser freira, o que é? Eu decidi casar. Então, assim, no início, não foi ruim, mas logo, muito cedo, eu percebi em mim uma tristeza, uma não realização. Porque eu entrei para o casamento achando que o Adonir ele ia me fazer feliz. Em algum momento você projetou aquilo que você não teve do seu pai nele, para ele também trazer para você? Também. Aquilo que eu não vivi na minha família. Né? A família do Adonir toda estruturada, então eu projetava isso na minha vida. Só que eu optei por um caminho de divertimento. Né? Eu queria tudo aquilo que fosse agradável. Então, assim, não podia falar em cruz, né? Que cruz, né? Cruz credo, né? Não tinha esse negócio de cruz, não. Então, assim, casei querendo filhos, eu era aberta à vida. Porém, quando eu engravidei, com 3 meses de casado, nós engravidamos. E foi uma alegria muito grande. Só que quando meu filho nasceu, hoje eu imagino que foi uma depressão. Né? Então, eu sofri uma rejeição muito forte. Aconteceu com você quase igual a sua mãe? Não no mesmo sentido, né? Porque sua mãe perdeu um filho e viu aquilo, né? E a minha mãe, ela ficava naquele estado de inconsciência dela. Me parecia uma inconsciência, talvez espiritual. Eu comecei a rejeitar meu filho, né? Então, assim, na minha infância eu ouvi muitos nãos, né? Não, sai daqui. Eu me lembro sempre das minhas tias. Sai daqui, menino. Minha mãe, principalmente quando ela chegava da clínica, ficava muitos meses fora. Então, a minha mãe era meio que intocável. A gente não podia nem conversar com ela. Nossa. Porque, assim, ela podia surtar. O medo deles era que ela surtasse. Então, minhas tias falavam muito, sai daqui. E eu vi, quando meu filho nasceu, o Danilo, que eu reproduzi isso nele. Essa fala de sai daqui, menino. Então, eu falei muito isso para ele. Né? Tanto que ele foi ficando na dele. Depois ele foi crescendo e já ficando mais para o cantinho dele. Né? E foi um processo doloroso na reconciliação. Porque aí foi quando caiu a ficha. O que eu tinha feito com meus filhos. Né? Mas aí, casei, querendo os filhos, engravidamos. Veio esse processo. Aí já houve dei uma baqueada, querendo já assim, não, vou parar. Mas, aliado a isso, veio também a questão já do desejo de uma outra pessoa. Eu acho que foi... com datas eu não sou muito boa, mas eu acho que foi mais ou menos 2 anos de casada, eu me via totalmente frustrada. Eu via assim, poxa, estou com o marido, casei bonitinho, nós temos casa, tem carro, ele está bem profissionalmente, está em ascensão, está tudo bonitinho, mas por que eu estou triste? E por que você... Por exemplo, o Adonir fez algumas coisas... com você, que te fez a pensar nisso, a cogitar essa possibilidade? Por exemplo, depois que vocês foram para dentro do casamento, como que era o diálogo de vocês? Por exemplo, sem contar as conversas triviais, né? Porque, tá faltando isso, tá faltando aquilo, tem que comprar isso para o menino, carregar aquilo, leva no médico, faz aquilo, isso é normal. Mas como é que era esse diálogo de vocês? Tinha esse tipo de conversa? Como é que era, Danilo, lá? Nós fazíamos muitos planos, brincávamos muito. A Silvia era uma criança dentro de casa, né? Você lembra disso? Sim. Então, assim, nós tínhamos bons momentos em casa. Né? Nunca fomos de brigar muito. Né? Muito discretos. Mas eu acho que talvez o nosso diálogo era muito superficial, né? Muito voltado para as coisas. Assim, cotidianas, né? Para o ter... fazíamos planos de conquistar as coisas, de buscar as coisas, nós fazíamos isso, né? Mas eu acho que o nosso diálogo era basicamente isso,
né? E nós éramos muito próximos, assim, brincava muito dentro de casa quando éramos só nós dois, né? Depois, quando o Danilo nasceu, é que nós voltamos um pouco mais para os filhos, né? Para o filho. Eu dava muita atenção para ele, talvez tenha, não sei se, mas o que acontecia muito comigo era que eu sempre trabalhei muito, até hoje, só que eu dava prioridade para o trabalho e viajava demais, né? Viajava demais e dentro de casa eu fui me tornando, acho que um general, né? Eu sempre busquei muito a questão de resultados, né? Sempre fui focado em resultado e dentro da empresa buscava resultados e eu acho que fui trazendo isso para dentro de casa, tanto com os filhos, acho que com a Silvia também, né? Isso acho que deve ter atrapalhado muito. Sim, eu vejo que ele era rigoroso e isso influenciou bastante, sim. Mas hoje, analisando com a visão mais madura, eu vejo que não era isso, né? O problema é que a minha definição de amor ela era errada, era equivocada. Para mim, amor estava relacionado a você sentir paixão por alguém e querer essa pessoa e ficar com ela. Aquele fogo, né? Aquela coisa. Era isso, né? E, naturalmente, as coisas vão se acalmando depois que a gente casa, sim, né? Graças a Deus. Só que, assim, foi acalmando demais e eu me via naquela tristeza, já começava a olhar para ele de uma maneira diferente. Algumas coisas que eu queria fazer ele já não achava legal, né? Por exemplo, quando eu estava com 17 anos, estava trabalhando, eu comecei um hábito de, ao sair aos sábados, na porta do trabalho, eu já sentava no meio-fio com alguns colegas de trabalho e ia beber. A gente comprava ali uma garrafa de alguma coisa, uma vodka, alguma coisa, ia beber. Achei que ele ia falar uma cerveja, uma vodka, um negócio, só assim. os negocinhos assim, suaves. E ele ia me buscar, às vezes, né? Tinha sábado que dava certo ele me buscar, e ele achava muito ruim isso, né? Então, eu não bebia por conta dele. Mas eu tinha vontade de beber, eu tinha curiosidade, eu achava lindo o povo beber. E ele não bebia nada, e não gostava, e nem mencionava, né? Então, a gente passava nas portas assim, dos bares, eu olhava aquele pessoal assim, bebendo, e eu falava assim, nossa, esse povo é feliz demais. Essa vida que eu quero. Comecei a almejar aquilo lá, né? Não podia beber. E ele não. Ele me cortava nessas coisas. Eu queria viver as coisas erradas e ele me cortando. E aí, de certa forma, você começou a experienciar aquilo que você experienciou na sua casa. Sim. Não pode isso, não pode aquilo, né? Seu pai brigando, sendo rígido, essas coisas e tal. Talvez isso que te levou a essa tristeza, só que né? num grau maior, né? Porque na minha casa, por exemplo, eu tinha uma certa liberdade. Meu pai trabalhava, não ficava em casa. Minha mãe muito pouco, né? Então, eu tinha uma certa liberdade. Quando eu fui para dentro, morar junto, né? Casamento ali há 2 meses, comendo, como diz, o quilo de sal junto, aí realmente fica mais rigoroso, né, a situação. Mas não é nem que porque ele era rigoroso ao extremo, não. É porque eu tinha uma visão de liberdade, que, na verdade, não é liberdade. Liberdade é fazer o bem, né? Eu tinha uma escolha, na verdade, era o livre-arbítrio, né? Diante de 2 escolhas, o bem e o mal, eu escolhia muitas vezes o mal como opção de vida, né? Opção. Então, assim, eu me via muito escravizada. Essa é a palavra que define muito a minha vida, escravidão. Entendi. Eu lembrei do episódio do Marx, né? O Marx, eu falei, Marx, mas assim, você casou e tal, o que passava na sua cabeça, você vivendo essas coisas? Eu agia como se eu fosse solteiro. Para mim, na minha cabeça, estava tudo certo. Exatamente. Beleza, eu chegava em casa, né? Eu até perguntei, falei assim, vocês brigavam, Lécia? Você brigava porque não falava nada para ele. E aí ele falava, se ela não falava nada, para mim estava tudo certo. Eu, assim, na minha cabeça, eu podia fazer tudo aquilo que eu fazia e fazia de maneira descarada, sem esconder nada. Todo mundo na cidade sabia os adultérios que eu cometia, as coisas e tudo mais. Então, assim, é estranho, né? Realmente tem isso. Quando a gente não tem a certeza do matrimônio, quando a gente não vive, na verdade, realmente é banalizado. Eu achava realmente que aquele sacramento ele não tinha validade. O Adoniro ele sempre falou, né? Essa questão de fazer uma só carne, para mim era conversa. Não, isso aí foi padre que instituiu isso aí. Isso é um documento. Na hora que eu quiser eu rasgo, acabou. Vida que segue. Né? Então não tinha esse temor e não tinha convicção da sacralidade do matrimônio. Né? Então isso tudo influenciou. Aí muito, muito cedo, igual eu falei, 2 anos mais ou menos de casada, eu queria já bater asa. Por quê? Porque eu achava que dona de casa, eu tinha um pavor dessa palavra, dona de casa, do lar, que eu tinha que fazer uma ficha, que eu tinha que pôr do lar, para mim era a morte.
E como é que você... Porque mas você era tinha... submissão no mau sentido. Ah. E depois eu fui entender o que é a submissão. Mas e dentro do lar, por exemplo, de cuidar das coisas? Você conseguia cuidar? Eu fazia. Algumas dificuldades eu tinha, mas, assim, o negócio é que eu não queria receber ordem. Né? Então, assim, tem que lavar roupa. Por que tem que lavar roupa? Né? Então, eu não sabia, mas eu já estava na escola do feminismo. Né? Por que tem que ser a mulher? Né? Por quê? Eu ficava me questionando. Né? Então, assim, aliada a isso, quando comecei a pensar na possibilidade de separação, eu comecei a maquinar uma forma de ganhar dinheiro, de me manter. Porque ele estava bem na carreira dele. Mas eu tinha que começar do zero. Então, o que eu fiz? Fui para a faculdade, fazer um curso. Né? Foi um curso bem sucedido, fui uma boa estudante, porém, não saí lá só com o segundo ali que o trem desandou mesmo. De aluna, né, Fred? E como é que você enxergava isso, Adonir? Você conseguiu perceber que, de certa forma, eu quero estudar, eu quero fazer isso, quero sair de casa, que era uma fuga dela, para ela suprir as carências, os desejos, você conseguiu perceber isso na época? Eu percebia a carência, mas eu confiava muito nela. Confiava mesmo, confiava muito nela. Via que ela tinha essa necessidade de crescimento e aí eu ajudei no que eu pude. Uhum. Né? Ela quis ir para a faculdade. Sempre me ajudou muito. Ajudei ela para a faculdade. Teve algumas vezes que, durante a formação, teve casos que eu parei uma formação para que ela pudesse prosseguir na formação mesmo dela, né? Então, sempre que eu pude, eu ajudei nela. Você podia fazer para investir nisso, você fez? Sim. Só orientava ela com relação ao trabalho, que às vezes ela queria ir trabalhar para receber um salário mínimo, né? Eu lembro que eu falava assim, mas o que adianta você sair para receber um salário mínimo e eu vou ter que colocar uma pessoa para trabalhar, vou pagar o tanto, compensa. Para olhar os meninos. Você lembra disso? Sim. Mas eu queria terceirizar a família. Mas mesmo assim, né? Ela queria sair. Então eu via essa vontade dela de ir para trabalhar, né? Então ela investimos na formação para ver se ela conseguia um trabalho que compensasse. Mas nunca apoiei ela para sair de casa de uma forma que não compensasse, né? Sim. Financeiramente, que eu estou falando, né? Compensasse financeiramente. E como é que foi lá, Silvia, esses estudos, depois você alcançar uma certa liberdade? Estou estudando agora, vou alcançar minha independência. Quando eu cheguei na faculdade, né, lá na universidade, eu pensei, gente, estou no lugar que eu queria, né? Eu era muito nova, mas já tinha filho, né? Casada, com filho, e eu via naquele ambiente de universidade, o negócio corria frouxo, né? E eu pensava, gente, mas isso aí não está certo, porque essas meninas têm praticamente a minha idade. E não é justo essa vida que eu estou levando. Né? Então, assim, eu era vítima da situação. Né? Uhum. Eu olhava tudo com essa lente de vitimismo. Não é justo esse negócio, está errado. Aí comecei a me questionar que eu tinha casado errado, que eu já não amava o Adonir. E comecei a nutrir isso. Fui nutrindo. Né? Fui assim, esfriando com ele, embora a gente não brigava. O pessoal falava, é o casal 20. Mas eu fui esfriando com ele. Não tinha cuidados com ele. Né? Muito fria mesmo. E alguns anos, datas eu não vou me lembrar direito, mas na faculdade eu conheci uma pessoa, né, e ali eu cometi o adultério pela primeira vez. Conheci rapaz lá da faculdade. Foi a primeira vez que eu caí em adultério. E você tinha influência de algum colega da faculdade ou não? Você era discreta e ia por conta própria mesmo? Por conta própria, da minha cabeça mesmo. Não contava com ninguém. Tanto que o pessoal não sabia. Né? Uhum. E só que assim, esse relacionamento durou um tempo. Mas, depois que terminou, eu fiquei com aquela... Porque eu pensei que fosse a pessoa certa. Né? Tá vendo? Realmente casei errada, essa é a pessoa certa. Mas depois eu vi que não era. Só que abriu a porta. Né? Só que eu costumo dizer o seguinte, o adultério ele não nasce só de um ato sexual. Uhum. O adultério ele nasceu lá atrás, na minha vida, de sexualidade bagunçada. Né? Foi sendo gerado de pouquinho em pouquinho, em pensamento. Antes de trair o Adoniro com uma pessoa, eu já tinha traído em pensamento, em palavras, sabe? Em desejos. Uhum. Concretizou com essa pessoa, mas abriu uma porta, porque depois eu criei uma força. Falei, não, então eu posso. Né? Deu certo aqui, eu vou tentar de novo. Só que aí eu já queria realmente separar. Depois dessa pessoa, eu queria realmente separar. Você chegou a falar isso para ele? Eu não me lembro, falei para ele. Não falou, não.
Eu até percebi. Aí você já aí eu comecei a perceber, né? Esse Mas, movimento. Lutei bastante e já esperando o dia que isso ia acontecer. Quando Pela frieza dela? Quando aconteceu da gente separar, ela até falava que achava que eu não pensava nisso, mas eu já tinha percebido esse movimento, né? Lutei do meu jeito, né? Não busquei ajuda, foi só do que dava na minha cabeça, vamos dizer assim. E que acabou não dando em nada, acabou que nós separamos mesmo, né? Mas o movimento eu percebi com bastante antecedência. E não só pela frieza, né? A Paula perguntou pela frieza, eu acho também pelas loucuras que eu fazia, né? Que assim, eu era meio inconsequente, eu não estava nem aí. O que você fazia? Por exemplo, dá um exemplo aí. Eu gostava muito de sair, de assim, reunir com as meninas, né? Algumas amigas, então assim, não importava muito com o horário, né? Apesar dele não gostar. Eu sempre deixava ele meio... Eu era sempre assim, meio indiferente, né, Preto, com você, né? Fui ficando assim, indiferente com ele. Quantos anos que os meninos tinham nessa época? Já tinha o Danilo já tinha o quê? O Vitor era pequeno. Não, o Vitor não tinha nascido, né? Isso. O Danilo devia ter o quê? Uns 4, 3? Uns 3 anos. Uns 3 anos, mais ou menos. E aí ele ficava durante o dia com você mesmo, de noite era... Ele ficava muito com a minha mãe. Nessa fase, minha mãe já estava melhor. Inclusive, assim, muita referência de mãe, de maternidade que ele tem com a minha mãe. Olha só para você ver, que quando o mundo dá volta, né? Foi a mãe dele, né? Porque eu estava vivendo outra vida, né? Eu queria viver outra vida, né? Então, nesse período, eu fugia. E em alguns momentos teve a oportunidade, por exemplo, exemplo de loucura, né? Um dia nós tivemos a oportunidade de fazer uma despedida de solteiro de uma amiga nossa, da igreja. Uma mulher super recatada. O que eu pensei? Juntei umas meninas, falei, não, nós vamos fazer uma despedida. Aí combinei, não, os homens vão sair com o noivo e as mulheres com a noiva. E nessa brincadeira eu levei essa mulher para um clube de... Clube de mulheres. Clube de mulheres. Era mais ou menos assim, louca de pedra, né? Aí eu me lembro que no dia nós fomos assim, escondidos, eles não sabiam. E na hora que a gente estava na fila, chegou uma televisão para filmar. Aí só viu o neguinho escondendo, né? Que beleza. E depois eles ficaram sabendo, né, dessa. E a noiva odiou. Porque ela era uma mulher super recatada. Né? Ela achou que a gente fosse fazer um negócio bem tranquilo, né? Ela odiou. E nós amamos, né? Porque deu para matar um pouquinho da vontade. Nossa Senhora. Mas aí, nessa época também, Silvia, nessas loucuras, você chegou a usar droga, alguma coisa, fora bebida alcoólica, não? Nesse período, não. Nesse período, assim, eu ainda estava muito sob o olhar do Danilo, né? Então, foi muito tranquilo. Não bebi ainda direito, né? Depois que eu fui observando um movimento assim de negatividade, fazendo negação. Ele não vai fazer mesmo. Não tem jeito. Ele é um homem de família. Eu queria que ele fosse diferente. Eu ficava pensando, o Danilo podia tanto ir jogar bola, nada contra as pessoas que vão jogar bola, não é insinuando que eles fazem coisa errada, mas eu queria que ele saísse, que ele conhecesse outras pessoas e, de repente, conhecesse outra mulher. Né? Você chegou a pensar isso também? Desejava. Às vezes era até uma oração minha, que ele encontrasse outra pessoa, que fizesse ele feliz, para dar o direito dele ser feliz e eu viver minha vida. Né? Eu não sabia como sair daquilo. Né? De certa forma, você queria pegar, como soltar o Adonir e ser feliz. E ele trabalhava muito, igual ele falou, viajou muito. Quando o nosso segundo filho nasceu, ele ficou muito tempo fora, né, Preto? 1 ano, mais ou menos, no Rio, né? Vinha esporadicamente. Eu vinha em casa uma vez por mês, um dia. Durante 10 meses. E eu achava isso o máximo. Tanto quando ele voltou para ficar, eu estranhei demais. Nossa, acabou minha graça. Acabou, né? Meu sossego. Acabou meu sossego. Acabou a liberdade. E nesse período eu já me envolvi com outra pessoa, né? Dessa vez uma pessoa que veio fazer parte do nosso convívio, se tornou um amigo, né? Amigo da onça, e que depois eu me relacionei com ele. Né? Então, foi a segunda vez de queda. E nessa fase eu já estava muito decidida a separar. Mas aí aconteceu algo que foi assim predominante, né? A questão da minha mãe. Né? Minha mãe, nas fragilidades dela, em muitos momentos, eu fui mãe da minha mãe. Em muitos momentos ela era criança. Então, eu me apeguei tanto a ela nesse cuidado, leva para cá, leva para lá, correndo com minha mãe. E um dia, minha mãe passou mal, com uma dor no braço, foi no posto de saúde, foi medicada errada. Com 3 dias, ela faleceu. Então, assim,
tudo que eu fazia de errado potencializou numa força assim de ódio contra Deus, de indignação. Por que você fez isso? Que aí você chutou o balde mesmo. Foi o início assim, realmente numa rebeldia extrema, né? Isso foi em 2006. Eu me lembro, no dia que eu recebi a notícia que minha mãe tinha falecido, eu estava na área da nossa casa, eu apontei o dedo para o céu e falei assim, a partir de agora você não manda mais em mim. Falei dessa forma com Deus, né? Então ali eu vi a rebeldia extrema mesmo, né? Decisão de ruptura com Deus mesmo. Eu já não seguia Deus, não fazia vontade dele, mas ali eu tomei a decisão de não querer mais saber dele. E aí, Adonir, quando que foi? Você vai pensando aí que nós vamos falar dos apoiadores de novo. Como que você recebeu a notícia? Como que foi essa questão da separação de vocês? Pensa aí para você contar com detalhe para nós. E aí eu quero aproveitar e falar mais uma vez daqueles irmãos que nos ajudam, né, daqueles que têm nos apoiado, daqueles irmãos que ajudam a nossa comunidade. Então, você ajudando o podcast, você está ajudando a nossa comunidade. Então, eu queria falar de um novo anunciante que a gente tem, que é a Leotec Automecânica, que é lá do Tiléu. Todo mundo chama de Tiléu, né? É o Léo, mas todo mundo chama de Tiléu. Então, se você precisa de alinhamento, lá, balanceamento, mexer na suspensão, parte elétrica, injeção eletrônica, tudo, eles fazem lá no seu carro. Então, precisa levar o seu carro num mecânico de confiança, num mecânico cristão, leva lá na Leotec. Então vai aparecer na tela aí também o telefone dele, o Instagram. Não perca essa oportunidade, né? Ajude esse irmão, né, que vocês também estarão nos ajudando. Outros irmãos também que sempre nos apoiam aqui é o Gustavo e a Alessandra lá da Foque Ação Estúdio de Pilates. Então, às vezes a gente está com as costas meio ruins, está meio travada, a idade vai chegando. Precisa de fisioterapia, RPG, Pilates, né? Entra aí no Instagram deles, manda um direct lá, marca uma sessão com eles, uma avaliação, né, para vocês resolverem esses probleminhas aí, que é natural, né? Da gente fica sentado de qualquer jeito, né? A Paula vive brigando comigo. Outro irmão também que sempre nos ajuda é o Igor Santarini, que hoje está aqui na produção, né? Mas se você precisa lá para a sua empresa de gestão de tráfego pago, precisa melhorar o engajamento das suas redes sociais, precisa fazer com que o seu negócio no meio digital ele ganhe mais relevância, entra aí no site deles, identidademais.com.br. Beleza? Tá pago aí? Tá paga aí, ó. Quando o patrão tá aqui é bom demais, né? E aí, Adonir, como que foi para você receber essa notícia? Você já estava mais ou menos preparado? Você comentou que tinha começado a perceber esse movimento, mas como que foi você receber isso? Foi muito difícil, né? Apesar de que até chegar nesse ponto foi uma longa caminhada, um caminho sofrido. Árduo. Assim, porque depois que isso foi em 2006, quando ela tomou essa decisão de não obedecer mais a Deus, como ela está falando. Chutar o balde. Mas ela já vinha com dificuldades, apresentando essa dificuldade no casamento, um pouco antes, né? E nós tivemos muitas dificuldades, mas aí aconteceu de eu receber uma promoção no trabalho, nós mudamos de cidade e conversamos, falamos assim, vai ser um momento de recomeçar, né? Longe de todas as situações que a gente está vivendo aqui em Goiânia. Só que sem Deus, né? Sem Deus. E não tinha como dar certo, né? Fomos para essa cidade, eu com essa ideia de recomeçar. E a Silvia chegou lá com a ideia de aumentou as possibilidades de bagunça, porque ela estava no local longe de todo mundo. Neutro, ninguém conhecia ela. Longe de todo mundo e eu viajando muito ainda, né? E os problemas só aumentaram. Então eu já percebia que ela ia chegar nesse ponto da separação. Eu lembro que ela estava procurando essa questão do trabalho, do sustento. Ela precisava do sustento para poder sair de casa. Uhum. E eu lembro que no trabalho eu tinha uma possibilidade de arrumar uma vaga para uma pessoa e eu estava procurando essa pessoa. E ela pegou e exigiu que essa vaga fosse dela. E eu lembro que eu falei para ela assim, mas você está querendo essa vaga para poder me largar, como é que eu vou te arrumar um trabalho para você me largar? E ela confirmou que era isso mesmo, mas que confirmou que era isso. A Silvia não tinha medo não, né? Falar o negócio era na bucha mesmo. Era muito ruim. E que o meu amor por ela era condicional, lembra disso? Porque eu sempre falei para ela que meu amor era incondicional.
Ela falou, então, se você é incondicional, então me arruma essa vaga. Ó. Né? E eu, sabendo que ela ia me largar, arrumei. Né? Você foi pôr a mão no fogo, né? Mesmo sabendo o que é mais. Eu sabia que ia acontecer, mas eu falei assim, bom, não tem mais como, né? Então, mas sempre com aquela ideia de ajudar, pelo menos ajudar a mãe dos meus filhos, e ajudar os meus filhos que ia ficar com ela, né? É uma loucura também, né? Sem Deus a gente faz um bocado. Faz demais. Né? Acha que está agindo certo e só faz bobagem. E assim ela fez, começou o trabalho e anunciou que ia sair de casa. Ela ia sair de casa. Aí eu falei para ela, não, então você fica e eu saio, né? Para ela cuidar dos meninos, porque eu não tinha condições de cuidar dos filhos, né? Por conta do trabalho. E assim nós fizemos. Então eu saí, mas fiquei 4 meses fora, né? Não suportei aquela situação. Conversamos, voltei para casa, né? Até a contragosto foi uma coisa esquisita, né? Ela não aceitava, mas eu voltei para casa, né? Voltei para casa, não aguentava ficar fora, longe dos filhos, e pensando em tentar novamente, mas isso não deu certo, né? Isso não deu certo. E nesse período também tinha chegado a nossa filha do coração, né? Sim. A Graziele já chegou pegando a tormenta. Vocês chegaram a conhecer a Graziele? Conhecemos. Ela chegou na nossa casa nessa fase difícil. E quem que mandou ela para casa de vocês, assim? Como é que foi isso? Por exemplo, no Através meio de de uma primo. bagunça dessa? Através de um primo. Ela tem uma irmã que é filha do meu primo. Ah, tá. Aí conheci e falou, vai morar lá com a Dona Iraci, casalzinho 20. Exatamente. Casalzinho Todo bom. mundo era assim, né? É que eu tô lembrando da Graziele aqui agora, né? Mas nós tentamos mais uma vez, nessa bagunça toda, tentamos por alguns meses. Aí comecei a ter problema no trabalho, problema em casa. Aí a vida virou do avesso. Nós tivemos problemas sérios e aí, por causa de alguns problemas que eu tive também no trabalho, voltamos para Goiânia, nessa bagunça, né? E aí a Silvia decidiu que realmente não ia continuar o casamento. E voltou para a cidade que nós estávamos. Nós morávamos em Uberlândia. Né? Ela voltou para Uberlândia, eu fiquei em Goiânia. Ela levou os meninos. E decidiu que ia terminar. E no meu coração também ficou certo de que não tinha mais jeito. Ali tinha acabado. Que tinha acabado. Né? E aí eu desisti também. Né? Pedi a ela que ela deixasse eu ficar com os filhos. Né? Já que você quer viver livre, então deixa eu ficar com os filhos, que você fica mais livre. Né? E assim ela topou. Né? Na hora, né? Na hora. Né? Ela só esperou terminar o ano letivo. Quando eles entraram de férias, os meninos vieram para Goiânia, os 3, né? E lá ela ficou. Como é que foi lá, Silvia? Dona Irã, você contar mais um pouquinho? Como é que foi esse período lá? Nesse período que a gente estava nesse impasse de separação, antes disso eu já tinha feito várias cirurgias reparadoras, né? Eu tinha odiado o que a maternidade tinha feito no meu corpo, porque eu idealizava um corpo bonito, né? Como ele ganhava bem, então eu ficava muitas horas na academia. E fuga também, né? Ficava 3 horas na academia. Nossa Meus filhos Senhora. ficavam lá, tinha pessoa que cuidava deles, né? Então eu ficava na academia, comprava muitos cosméticos caríssimos, né? E fazia de tudo para não envelhecer. Eu tinha muito medo de envelhecer. Eu odiava olhar no espelho e observar alguma coisa que estava diferente, né? Então fui trabalhando para ter um corpo bacana, até já pensando nessa separação, né? Na continuidade, né? Então quando a Dona Ilse saiu de casa, a primeira coisa que eu fiz, de imediato, acho que na primeira semana, foi fazer uma tatuagem nas minhas costas, que ele odiava. Ele odiava tatuagem, piercing, essas coisas, né? E eu comecei a querer fazer tudo aquilo que ele odiava. E eu tatuei um Pegasus,
porque para mim simbolizava a liberdade. Naquele momento eu falei assim, não, agora eu sou livre. Sou uma pessoa totalmente livre. Mais uma vez o conceito de liberdade é errado, né? Na verdade, eu estava escolhendo pelo pecado. E comecei a viver uma vida lá totalmente bagunçada, assim, muito mais bagunçada do que eu já tinha vivido com ele, né? Então, eu ia para boates gays, fiz várias amizades, comecei a frequentar falsas doutrinas, né? Então, fui buscando as coisas. E eu tinha uma sede muito grande pelo obscuro, né? Eu cheguei a ficar um grau de contaminação tão grande que eu ouvia, via, sabe? Então, assim, fui ficando perturbada espiritualmente, né? Sem falar que eram muitos anos sem confissão, parei de comungar porque já não precisava justificar mais o pecado. Porque muitas vezes eu comungava para quê? Para sustentar o adultério. Eu mentia muito para sustentar o adultério. Então, quando chegou nesse ponto de separação, eu falei, agora não preciso mais nada disso, agora eu sou livre. Mas eu entendi o conceito de liberdade para fazer o errado, né? Agora eu posso fazer o que eu quiser às claras, não preciso mais ter medo, nem mentir, nem nada, né? E assim, eu fiquei alguns meses lá e eu achei muito ruim ficar sozinha, né? Eu pensei, não, eu vou voltar para Goiânia, né? Mas não pela família, não pelos filhos, muito pelo contrário. Meu coração era totalmente fechado para os filhos. Eu fiz, na segunda gravidez, eu fiz a reversão de laqueadura aos 23 anos, não queria saber de filho de forma alguma, totalmente fechada aos filhos. Aceitamos a Grazi, acho que foi até um milagre de Deus, porque eu realmente era fechada à maternidade, né? Mas aí, nessa decisão toda de separação, os meninos com ele já, eu falei, não, agora eu vou tocar minha vida, né? Voltei para Goiânia, nós chegamos a comprar uma casa juntos, ajudei ele a comprar, né, a procurar uma casa, né, Preto? Ajudou a procurar, mas quando... Mas não queria ficar de jeito nenhum. Não, nós chegamos, quando ela voltou para Goiânia, nós chegamos a tentar novamente, né? São Padre Léo, São Padre Léo, ela começou a ouvir muitas as pregações do Padre Léo e me chamou para ouvir, né? Você lembra? Me chamou. E nesse momento que nós passamos ouvindo as pregações do Padre Léo, foi um momento de reaproximação, né? Eu não sei como é, depois se você quiser contar como é que você conheceu o Padre Léo, né? Mas foi um momento de reaproximação. E resolvemos tentar de novo. Mas foi uma coisa assim muito breve, acho que uma coisa de umas 2 semanas, 2, 3 semanas. Fizemos planos de comprar uma casa aqui em Goiânia. Nós já tínhamos uma, mas estava alugada. A ideia era vender a que tínhamos em Goiânia e comprar outra aqui para nós, né? Escolhemos a casa, fizemos planos, mas aí tivemos um outro desentendimento e aí decidimos seguir sozinhos mesmo, porque não tinha mais jeito. Na verdade, foi nesse momento que eu senti que realmente não tinha mais jeito. Entendi. E desisti, né? E que foi a partir desse momento que nós ficamos 3 anos e meio separados. Aí me parece que você comprou uma imagem da Sagrada Família, não foi isso, nesse período? Sim, compramos. Nesse período de separação, numa dessas minhas viagens, eu fui a Brasília, visitei a matriz de Brasília, né? E lá dentro eu comprei uma imagem da Sagrada Família. Comprei a imagem da Sagrada Família, até hoje tem ela lá, e no pezinho dela eu escrevi, né, por baixo assim, o nome de cada um, né? Eu, Silvia, Danilo, Vitor, Graziele. Olha o plano de Deus aí, né? já. Sagrada Família. E é nem imaginava. interessante que nesse mesmo período eu fui lá no Divino Pai Eterno, queria nem saber de Deus, mas nesse dia eu fui no Divino Pai Eterno para entregar a eles. Levei as fotos deles todos e coloquei lá naquela sala dos milagres, né? Agora toma conta. Que agora eu vou tocar outro agora lado. eu vou viver minha vida. Quando vocês perceberam, ou quando, não sei quem percebeu primeiro, que você tinha, por exemplo, você, né? Tinha chegado no fundo do poço nessas histórias todas. Na verdade, a gente não se manca, não, quando a gente está no pecado mortal. Eu vejo assim que, em alguns momentos, foram humilhantes, né? Deus, ele me preservou de muita coisa, mas ele Deixou você ir na lama mesmo. Deixou ir até onde que eu queria. Beber da água até secar. Qual que você considera, assim, talvez, assim, uma das piores coisas que você fez? Você puder falar assim, não, aqui quase, isso aqui acho que eu hoje vendo, né, até na época via também um pouco, mas isso aqui acho que foi uma das piores coisas que eu fiz. Olha, a das piores coisas que eu fiz eu não posso falar.
Porque assim, isso para mim foi dificuldade até para confessar. Aham. E eu precisei confessar com um padre exorcista, porque quando eu passei pelo processo de conversão, as minhas primeiras confissões eu não me sentia perdoada e eu ficava remoendo. Né? O demônio me tentou muito nessa área, né? Entendi. O remorso, e eu ficava sentindo assim, não está valendo ainda, né? Inclusive teve pecado, um desses, né? Que eu nem posso citá-los, na verdade, né? Nem quero, nem posso. Ele ficou um tempo ainda, porque eu não tinha coragem. Um dia, assistindo a pregação do Anderson Reis sobre o purgatório, que eu tive coragem de confessar. Ah, tá. Falei, opa, vou confessar. Não quero morrer nessa situação, que se eu for morrer Morre nessa mesmo. situação, eu Tá, vou me tá enrolado. perder, né? Mas, assim, Gálatas 5,19. O dia que, no encontro de casais, que eu fui confessar com o padre Cleidmar, mais uma vez, eu levei Gálatas 5,19, falei, fiz tudo. Fiz tudo que o senhor pensa aí. E um pouco mais. Quem gosta da passagem é o Padre Luiz, né? É. O Padre Luiz se tela demais. Então, assim, eu cheguei no fundo do poço e é tão estranho a cegueira espiritual que a gente fica, porque a gente não consegue olhar para aquilo e ver que é mal, sabe? Não, você está ali e já vai ficando comum, né? Eu até pensava mais cedo, né? Mau comportamento atrai maus comportamentos, né? Más pessoas atraem más pessoas. Sim. Então, foi ficando perto de mim muitas pessoas ruins e aquilo foi virando um sistema de pecado na minha vida. É o mundo, né? O mundo. Então, assim, muitas pessoas ruins, muitos relacionamentos, vários meses, tive vários relacionamentos, né? E todos com o intuito de quê? De passar o tempo. Eu não queria casar com ninguém, eu não queria ficar com ninguém sério, né? É a história da diversão Era lá de trás. apaixonar só, apaixonite, né? Já começou a esfriar, já Tô ia fora. procurar outra coisa, né? Então, assim, eu vivi até 2011 nessa loucura. Você tem uma ideia? Em 2010, eu era ousada. Eu fui para Trindade a pé com uma turma de amigos, inclusive tinha uma pessoa que eu me relacionava que era muito mais jovem que eu. Ele tinha uns 23 anos, mais ou menos, eu tinha 33. E fui com essa turma, a gente fazendo piadas, bebendo, tocando terror na via da Romaria. 2010 foi assim, 2011 eu já fui com uma amiga minha. Olha só, comecei a ter temor a Deus aí, de certa forma. E 2012, aí eu fui com a comunidade, né? Já foi no outro momento. Foi outro momento. Né? Mas o resgate ele veio mesmo em 2011. Quando que Adoniero, que vocês resolveram, depois desses 3 anos e meio, você falou, sim, a Silvia viveu aqui um monte de coisa e tal, você teve suas oportunidades também, mas quando que vocês perceberam assim, como que foi o reencontro de vocês depois desses 3 anos e meio? Falaram, agora aqui não dá mais, nós precisamos um do outro, vamos tentar aqui, né? Os nossos meninos precisam da gente, vamos. Como é que foi esse reencontro? Foi um milagre. Eu não pensava nada disso. Não foi nada disso, não conversávamos nada disso, não pensávamos nada disso. Não tinha nenhum plano nesse sentido. Nenhum plano. O que aconteceu foi um milagre mesmo, porque eu olhava para a Silvia, aquela que a gente sempre conta no testemunho, né? Assim, eu olhava para a Silvia e via ela daquele jeito que ela estava, olhava para ela, eu olhava e via quase que um cadáver andando, né? E falei assim, a Silvia vai morrer logo. Eu achava que ela Você pensava isso? Achava que ela estava doente e achava que ela ia morrer logo. E eu tinha lido capítulo de João 6, falava que quem não recebe, né, quem não come do meu corpo e bebe do meu sangue não tem em si a vida eterna, né? Então eu pensei comigo, né? Comecei a interpretar da minha forma a palavra, né? Bom, se ela não receber a Eucaristia, ela não tem a vida eterna, e ela não vai nem à missa, não comunga. E nessa época eu estava, por causa da minha escolha, eu decidi comungar mesmo estando em pecado. Nessa época eu estava em adultério também, né? Mas achava que eu podia, quer dizer, achava não. Você achava que tinha justificativo? Que ele tinha direito. Eu me forcei a acreditar que eu podia comungar em pecado. Eu sabia que eu não podia, mas eu tentei. Tentou escolher, não conseguiu. Eu tentei justificar como se eu tivesse o direito de comungar,
né? Uhum. E estava comungando, participava das missas todo domingo. Então achava que estava bem na fita, né? Como é que eu estava dizendo assim? Era um santo, né? Uhum. Mas estava em adultério. E eu olhava para a Silvia, que não comungava, não participava de missa, não ia na igreja. Mas, nossa, a mãe dos meus filhos vai morrer, vai para o inferno. Vou lá falar com ela. Aí fui falar com ela sobre isso. E ela pegou e pediu para mim não falar com ela sobre isso mais, porque ela tinha certeza que ia para o inferno, né? Porque ela já não tinha mais jeito. E aquilo me doeu. A mãe dos meus filhos vai para o inferno. Então eu não pensava minha esposa mais, é a mãe dos meus filhos. E aí comecei a fazer a oração por ela. Comecei a rezar por ela. Olhei para a Eucaristia um dia que eu fui à missa, num domingo, fui comungar e olhei, falei com o Senhor: Senhor, se é verdade que o matrimônio faz de nós uma só carne, eu peço ao Senhor que essa Eucaristia que eu vou receber valha para ela. Entendi. E aí tem toda aquela história de que aí Deus começou a agir na nossa vida, né? Antes disso teve o episódio de São Paulo, né? Que foi que Deus começou a agir comigo através daquela viagem que eu tinha feito, né? Aí depois teve essa sequência, porque assim, quando o Adonir teve essa manifestação muito forte assim da presença de Deus na vida dele, embora no pecado mortal. E no início de 2011 eu estava muito decidida a ir embora, né? Eu tive um relacionamento, nesse período eu estava com um relacionamento com um homem casado. E ele morava nessa região lá. Uhum. E ele, terminando o trabalho aqui, ele me convidou para ir embora. E eu aceitei, falei, não tem nada que me prenda aqui, né? Porque assim, meus filhos, infelizmente, eu não via. Eu via no dia que eu precisava ir, porque judicialmente eu tinha que comparecer. Mas não me prendia, né? Falei, não, eu vou embora para São Paulo, vou tocar minha vida lá. E eu falo que louvado seja Deus essa experiência de ter ido, porque assim, foi um deserto, né? Uma das palavras que Deus deu foi Oséias 2 e Oséias 3, e lá ele fala, né? Deus fala assim: por isso eu a atrairei, eu a conduzirei ao deserto e lhe falarei o coração. E eu imagino que o deserto começou naquele quarto de hotel, porque essa pessoa me deixou num quarto de hotel, num shopping, e eu olhava assim para aquela multidão, e eu pensava assim, gente, só eu aqui, eu não conheço ninguém. E começou a bater uma instabilidade dentro de mim. Remorso, não, instabilidade. Aí subi para o quarto, sentei, igual está aqui essa televisão, sentei em frente, assim, na cama. Falei, vou assistir televisão. Liguei. No que eu liguei a televisão, mostrou um pessoal católico. Eu via que era um programa católico. Só que, assim, o impulso que eu tive de desligar a televisão, no mesmo momento eu freiei e abaixei o volume. Então, eu fiquei vendo eles gesticular os lábios. E ali eu falo que foi a primeira experiência que Deus me fez passar, porque ali eu comecei a pensar do que seria da minha vida tão longe de casa, né? Falei assim, gente, eu estou a 4, 5 minutos de casa, eu não vejo meus filhos. O que eu vou fazer? Há 12 horas. Nossa. Então, isso tinha 3 anos de divórcio e 3 anos de abandono com os meus filhos. E foi a porta que Deus encontrou. Falei assim, olha, eu vou voltar para Goiânia. Não vou ficar aqui, não. Então, desisti, terminei com essa pessoa, voltei para Goiânia, mas não voltei determinada a voltar para o Adonir, não voltei determinada a voltar para Deus, em recomeçar uma vida honesta, temente a Deus, de retidão, nada disso. Continuei a mesma coisa. Então, de janeiro de 2011 até mais ou menos maio, eu vivi um deserto, mas fazendo as mesmas coisas. Nesse período, por exemplo, eu entrei em coma alcoólico. Eu bebia de tudo que aparecia. Eu ia para esses shows com cerveja livre, eu brincava, não, eu vou lavar até meu pé aqui, porque eu estou pagando essa cerveja aqui, né? Nossa Senhora. Então, assim, bebia demais. Eu exalava, né, Preto? O cheiro da cerveja. Então, assim, fui bebendo e realmente ficando numa dependência. E nesse período foi o período que eu queria só abrir Eu gosto sempre de estar conversando também com as pessoas que estão nos vendo, porque é o seguinte, teoricamente, né, a gente já ouviu aqui vários testemunhos desses, onde o homem que era o que tocava o terror, né? O episódio anterior foi o Marcos e a Alessia, e o Marcão mesmo chegava o chinelo, né? E a gente, sempre ouvindo o testemunho de vocês, sempre vocês contando lá, a gente nunca espera, teoricamente, que uma mulher que, né, vai e apronta as coisas e tal, né? E o que torna mais surpreendente é isso, era a naturalidade, como você vivia as coisas. Sim, né? sim. Como se fossem as coisas muito assim, comum, muito tranquilo, e é isso feminista. mesmo e tal.
Eu era feminista, eu fiz escola. Então, para mim, aquilo lá era comum. Era seu direito. Era o que eu precisava fazer. Né? E foi nesse período, inclusive, que eu conheci a droga, né, a maconha, mas não gostei. Né? Meu negócio era beber. E eu não comia. Ganhava pouco. Na época, falei, né, entre comer e beber, eu prefiro beber. E eu bebia muito mesmo. Essa história de entrar em coma, por exemplo, eu mais 2 pessoas, nós tomamos 3 litros de vinho na mangueirinha durante 15 minutos. Você está doido. Entendeu? Foi um apagão, assim. Ó. Então, assim, eu era curiosa. Eu ficava querendo... Você falou que você era ousada, você não tinha medo, né? Não tinha medo, eu metia a cara mesmo. Entrei, dirigindo alcoolizada, entrava na contramão e fiz coisas demais. Meu anjo da guarda cuidou demais de mim. Essa história aí do coma alcoólico, né? Tem uma parte bonita do milagre que Deus fez na nossa vida, é que hoje, depois desse coma alcoólico, ela não pode nem sentir cheiro de vinho mais. Né? Conta sobre isso. Nem aí. suco. Na verdade, não tomo nem suco de uva. Suco de uva concentrado. E quando houve a transformação, assim que eu voltei a comungar o corpo de Cristo, o sangue, eu, na fila da comunhão para receber Jesus, Jesus falou no meu coração, esse aqui é o vinho verdadeiro. Aquele que você bebia lá gerava morte, esse aqui gera vida. Que bonito, hein? E nenhuma vez que eu comungo do corpo e sangue de Cristo eu tenho dificuldade. Nenhuma. Isso para constatar mesmo para mim. É Ele que está lá. Né? E aí, assim, como que se deu? Por exemplo, aqui a gente viu que você já estava num processo de conversão. Está aí na missa, buscando, tentando caminhar. Eu sei que assim, o ápice da conversão vai acontecer dos 2 juntos. Mas você já tinha, como você gosta de falar, você já estava num movimento. Não. É porque assim, eu sempre estive dentro da igreja, né? Quando nós afastamos, foi por moleza minha, porque a Silvia decidia que não ia na igreja e eu pegava e não ia também. Mas eu sempre tive essa vontade de... Aquilo que você aprendeu lá com seus pais sempre foi latente em você. Sempre nas minhas viagens, eu sempre fui à igreja, sempre fui às missas. Né? Mas o maior pecado que eu lembro que eu cometia era na questão da questão da impureza. Né? Nós começamos o namoro não foi um namoro santo, não foi um namoro casto. Então, eu pequei muito nessa questão da... A pornografia foi levada por você, né? A pornografia entrou também, né? Então, a pedido de mim, né? Na questão da hierarquia das coisas, a Silvia estava acima de Deus. Então, assim, ela era o meu Deus. Então, o que ela me pedia para eu ficar com ela, eu fazia. Entendi. Né? Então, isso trouxe muita desordem para dentro de casa. Né? Mas o que eu vejo é que, desde o princípio, Deus quis salvar a nossa família, mesmo que nós fizéssemos um esforço grande para poder... Para ser o contrário, né? Ser o contrário. Eu estou lembrando aqui como é que foi que eu comecei a ter a sede pela palavra. Foi em janeiro de 2009. Lembro até a data, dia 17 de janeiro de 2009. Estava na casa da minha mãe. Eu estava morando lá com ela porque não tinha onde morar nessa época. Né? Foi quando a Silvia voltou para Goiânia também, naquele período. Eu lembro que eu estava dormindo, aí eu ouvi alguém falando assim comigo, João 14. Aí eu acordei, né? Falei assim, estou sonhando, né? Fui dormir de novo, né? Virei para o lado, aí ouvi um grito, né? Bem forte, João 14, né? Doeu meu ouvido na hora, eu ouvi mesmo, foi tão forte que doeu o meu ouvido, e eu pulei da cama, falei assim, o que é isso? Né? Aí ficou, mãe, a senhora tem uma Bíblia aí? Aí ela me emprestou a Bíblia, eu fui ler o que tinha em João 14. Aí, não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Aí eu fui lendo aquela palavra toda e se eu lembro de um dia que eu tive um batismo no Espírito Santo, foi aquele dia. Que bom. Né? Porque me deu uma sede de conhecer a palavra e a partir daquele dia eu não conseguia ir dormir sem ler. Né? Eu lembro que todo dia eu tinha que ler a palavra, e como eu estava cuidando dos meninos, eu fazia tudo que eu tinha que fazer em casa. Eu chegava do trabalho, arrumava tudo que tinha que arrumar, botava os meninos para dormir, podia estar tarde ou quanto fosse, eu tinha que ler a palavra.
eu não tinha muito entendimento. Às vezes eu interpretava do meu jeito, né? Mas, de qualquer forma, foi muito importante porque a palavra de Deus ela não volta sem produzir o fruto, tem que produzir. Uhum. E eu lembro que naquele dia, 17 de janeiro, apesar da gente não estar bem, eu fui lá na casa do pai dela, que ela estava morando lá com ele, e contei para ela o fato, falei assim, vamos à Trindade comigo? Né? Chamei ela para ir à Trindade, Uhum. Ela aceitou, foi lá comigo. Eu não lembro como foi essa visita à Trindade. Provavelmente participamos da Santa Missa, mas lá eu comprei minha primeira Bíblia. Minha primeira Bíblia é Ave Maria. Ave Maria, né? Porque ela estava com uma Bíblia que eu tinha ganhado no padre quando eu estava preparando para ser. Teve um momento no início do nosso casamento eu comecei a preparar para ser ministro da Palavra. Olha só, eu que falo tão pouco ia ser ministro da Palavra, né? Então o padre me deu uma Bíblia, mas essa Bíblia estava com ela. Então eu comprei uma Bíblia da Ave Maria, daquela pequenininha, porque eu tinha vergonha de carregar a Bíblia. E essa Bíblia era que eu lia todo dia, né? E é interessante, em maio de 2011, eu estava com essa Bíblia dele, tradução de Jerusalém, e ele queria a Bíblia para estudar, porque nessa época ele já queria entender onde a igreja estava mentindo para ele, estava enganando ele na questão assim, por que ele não pode ter outra pessoa, se ele não era o culpado, né? E interessante que ele levou uma para mim, da Ave Maria. Eu pus na cabeceira, porque assim, nessa época eu já não tinha crucifixo, eu não tinha imagem, não tinha nada que lembrasse Deus na minha casa, nada. Mas a Bíblia eu deixei na cabeceira. Uhum. Aí eu chegava, mamada muitas vezes, aí eu pegava a Bíblia. Né? Eu lembro que eu abria assim, né, aleatoriamente, e falava assim, nossa, essa passagem me lembrou do grupo de jovens. Nossa, essa aqui me lembrou tal coisa. E fui lembrando, né? Mas assim, nenhum compromisso com ela, né? Deixa ela lá. E eu vejo na nossa caminhada assim o poder da palavra de Deus. Deus nos resgatou pelos sacramentos, pelo poder da palavra, né? Então foi ali, eu penso que realmente foi o início, porque nesse período que ele foi estudar também, Deus começou a agir muito forte nele, né? E eu vivia no pecado, mas aquilo me incomodava demais da conta. Eu tentava largar e não conseguia. Eu sabia que eu estava no adultério, tinha relacionamento com outra pessoa, que eu não consegui ficar sozinho. Eu sabia que eu não podia, mas eu não consegui ficar sozinho. Uhum. E posso só falar uma coisinha que eu não posso esquecer? A ajuda dos seus pais nesse processo nosso de conversão. A primeira vez que o Adonir levou essa pessoa na casa deles, minha sogra virou para o Adonir e falou, né? Não traga mais essa pessoa aqui, porque ela não é sua esposa. A sua esposa é a Silvia. Então, assim, é dessa família raiz católica, verdadeiramente, que ele veio. Se a minha sogra tivesse consentido, talvez ele pudesse até ter casado civilmente, entendeu? Uhum. Mas ela foi categórica. Ele ficou 2 anos com essa pessoa, mas nunca mais levou na casa da mãe dele. Minha sogra não aceitava, mesmo sabendo a vida que eu estava levando, porque o meu pecado era público. Realmente eu expunha mesmo. Batia na porta deles para mostrar. Mas e nessa reaproximação de você, de vez em quando estava ali, tinha para lá, foram em Trindade, mas de fato, quando que foi esse reencontro? Vocês falaram, não, vamos voltar e vamos tocar, e vamos ver o que nós vamos aprontar. Como vocês chegaram no grupo de oração? Como é que foi isso? Foi em 2011, né, quando eu comecei. A Silvia falou que foi para São Paulo, teve essas experiências, e na mesma época eu comecei a fazer essas orações pedindo pela salvação dela. Uhum. E ali Deus começou a agir nela e em mim. Né? Porque no dia que eu fiz aquela primeira oração, Senhor, se é verdade que o matrimônio faz de nós uma só carne, eu peço, Senhor, que essa Eucaristia valha para ela. Naquele dia ela foi lá em casa. Ela foi lá em casa, nos visitou. Eu lembro direitinho, ela foi lá para falar sobre a educação dos filhos, que ela não concordava com algumas coisas que ela queria que eu liberasse algumas coisas que eu não concordava. Então, nessa noite, nós não concordamos em nada, mas é interessante que nós não brigamos. E diga-se de passagem que nesse período eu estava em outro relacionamento. A pessoa queria casar, queria ter filho. E eu, assim, dentro de mim eu falava, dentro desse inferno eu não volto. Para dentro desse inferno eu não volto de novo. E Deus me livre de filho. E eu já era laqueada, né? Mesmo se não fosse, eu não queria, né? Isso. E aí, no outro domingo, eu fiz a mesma oração. Né? Ela me ligou quando eu estava na fila da comunhão. E quando eu cheguei em casa, ela estava lá de novo esperando. Domingo à noite não era dia dela, era dia de farra, mas ela estava lá me esperando.
Então já estava alguma coisa mudando. E esse fato foi acontecendo várias vezes. Todo domingo eu fazia essa oração. E ela... Começou a aparecer. E ela sempre aparecia em casa. Então passou a ser um padrão. Ela me ligava e ia nos visitar. E eu percebi que isso era um padrão, comecei a fazer oração e esperar a ligação dela. E ela ligava, e quando eu chegava em casa, ela estava lá esperando. Então, assim, não foi uma coisa assim que nós planejamos, foi acontecendo. Foi Deus que planejou. Né? Ele começou a agir em nós lá atrás, lá em 2009, naquele dia 17 de janeiro, né? Ou talvez até um pouco antes, através das pregações do Padre Léo, que já foi quebrando o coração. A semente vai sendo plantada, né? Ele veio trabalhando na terra. Né? A terra era ruim pra caramba, mas ele veio arando, veio trabalhando, veio. É igual aquela parábola, não, a parábola da figueira estéril, né? Que ele foi trabalhando. Cavar no pé dela. Se não desse fruto, né? Mas daqui um ano cortava. Graças a Deus deu fruto, né? E nesse ano de 2011 foi quando vocês fizeram o encontro já? Foi nesse período, né? Que a gente já chegou na comunidade. O encontro de casais. E aí, quando eu vi que era um sinal de Deus, que eu pedi para ele um sinal para ver se era ele mesmo que estava falando, né? E ele deu os 2 sinais que eu pedi a ele, né? Eu tive coragem de falar assim: Silvia, você quer voltar para casa? Sem nem conversar com ela. A gente não conversava sobre isso. Aí ela falou que ia pensar, ia dar a resposta. E 2 semanas depois ela voltou para casa, né? Sem termos conversado sobre nada disso. Foi só a ação de Deus mesmo. Foi na unção do Espírito mesmo que você chamou? Foi só a ação de Deus. Ele agindo em mim e agindo nela. Nós não conversávamos sobre isso, não tínhamos esperança com relação a isso, nada. Mas aí teve o sinal na missa. Assim. Antes de eu voltar. Um dia eu fui à missa com você. Isso, certo. A Silvia, nessa de ir nos visitar, ela começou a frequentar a missa conosco. Mas continuava não comungando. E eu com aquela ideia de que ela precisava comungar. Até ele falava para ela: Silvia, comunga. Não tem problema não, comunga. Né? Olha só, ensinando errado, né? E ela começou a ir à missa e Deus foi colocando no meu coração o desejo de chamar ela para voltar para casa. E eu falei com ele assim: Senhor, se é isso que o Senhor quer, eu peço ao Senhor que o Senhor me dê um sinal. E para eu ter certeza que é o Senhor que está falando, eu vou escolher o sinal. Se ela for comungar hoje, eu vou entender que é isso que o Senhor quer. Aí quando eu abri os olhos... Mas escolheu um sinal assim... pedindo, um sinalzinho simples. Super simples. Quando eu olhei para ela já estava na fila. Olha da só. Comunhão com os nossos filhos. E ficou gravado para mim que foi a primeira vez que a nossa família comungou juntos. Porque quando ela saiu de casa, nossos filhos ainda não tinham feito a primeira comunhão. Então, isso foi 3 de julho de 2011. Que benção. Pode olhar aí que é domingo. Aí, ó. 3 de julho de 2011 nós fomos comungar juntos. Fomos para casa. Aí quando cheguei em casa esperando para falar com ela, criando coragem para falar com ela, bateu o medo. Falei assim: não, isso deve ser coisa da minha cabeça, não é Deus falando comigo, deve ser eu que estou com muita vontade. E aí falei com ele de novo, falei assim: Senhor, e eu estava ela estava porque esse sinalzinho não resolveu não, né? Olha só, a incredulidade, né? Ela estava na sala da nossa casa, uma sala de 2 ambientes, ela na sala, no sofá conversando com os meninos, e eu aqui na mesa da Copa, criando coragem de falar com ela, e eu estava com a Bíblia em cima da mesa, a Bíblia da tradução da Ave Maria. E eu peguei e falei assim com Deus: Senhor, me dá outro sinal para eu ter certeza que é o Senhor que está falando comigo. E para eu ter certeza que é o Senhor que está falando, eu vou escolher o sinal. Olha só como é que são as coisas, né? Me dá uma palavra que não deixa dúvida nenhuma que é isso que o Senhor quer. Aí eu abri a Bíblia, né? Aleatoriamente, eu abri ela e abri no livro de Oséias. E abri em Oséias 3. E só o título da palavra já falava muita coisa. Já é suficiente. Ele fala assim: amor à esposa infiel. Aí eu comecei a ler, né? O Senhor disse-me: ama de novo a uma mulher que foi amada do seu amigo e que foi adúltera.
pois é assim que o Senhor ama os filhos de Israel, embora se voltem para outros deuses. Aí ali não tive dúvida nenhuma. Não, se você tivesse também, eu vou falar um negócio para você. Aí Deus tinha que vir aqui e abrir o céu. Pessoalmente. Seria isso, né? Você entendeu? E aí eu olhei, né, na tradução na Bíblia que estava comigo lá, essa aqui não tem, mas na página do lado aqui, do lado esquerdo, estava escrito assim, não, está aqui. Conversão da esposa. Então, antes de eu falar com ela, eu li também a conversão da esposa. E ele fala assim, por isso a atrairei, a conduzirei ao deserto e lhe falarei ao coração. Então lhe darei as suas vinhas e o vale de Acor como porta de esperança. Aí ela se tornará como no tempo da sua juventude, como nos dias em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido e não mais meu Baal. E aí ele vem falando da conversão da esposa. É um texto muito bonito, né? Mas ele é longo. E aí, enquanto eu ia lendo, ele ia me dando a interpretação na nossa vida. Falando que ia ser um momento de paz, que ele ia adquirir ela para ele. Não era nem para mim, era para ele. Para dar certo tinha que ser assim, né? Hoje vocês entendem isso, né? Sim. E aí ele me mostrou que ia fazer a restauração. Ia converter ela. E aí eu criei coragem, falei, Silvia, só virei para ela, Silvia, você quer voltar para casa? Desse jeito, não curto e grosso. Curto e grosso. Silvia, você quer voltar para casa? Ela pegou, olhou para mim assim, assustada, e falou assim, vou pensar, né? E os meninos juntos, na expectativa. Isso, vou pensar. E eu estava saindo de férias, né? E já tinha uma viagem marcada, viajei com os meninos, mas já fui com a certeza do que ia acontecer, porque Deus mostrou. Uhum. Né? É interessante, tanto que Ele nos ama. Né? Assim, eu vivendo no pecado, cheio de confusão, ela vivendo no pecado também, cheia de confusão, mas mesmo assim Ele falou conosco. Né? E talvez porque assim, essa é a única forma de chamar a atenção de vocês, né? Nos salvar. É. Né? Não porque nós merecêssemos, era justamente porque nós éramos difíceis, né? E aí, quando eu cheguei de viagem, passou alguns dias, ela voltou para casa. Interessante, voltou dia 18 de julho. Ele é bom de data, né? Essas datas tem que guardar. Ué. Tem mesmo. 18, você tem razão. Os dias da salvação, né? Uhum. Dia 18 de julho de 2011, que inclusive era dia de aniversário do nosso namoro. Nós começamos a namorar dia 18 de julho. Nós voltamos mundanamente. Isso. Eu falei para ele que eu voltava com algumas condições e ele aceitou. Deus estava dando uma graça, abrindo a porta. Ele estava falando claramente o que ele ia fazer. Só que nós tentamos de maneira mundana. Naquele momento ainda não podia falar de Deus para mim. Só que Deus já estava falando com ele, né? E ele aceitou as minhas condições e isso durou muito pouco tempo. Né? Só abrir um parênteses. E não podia falar mesmo, porque mesmo quando ela voltou para casa, eu continuei com aquele hábito de ler a palavra toda noite, porque eu tinha essa sede, precisava ler. E eu odiava. E ela já falou para a gente... Não, dava vontade de picar. Isso, a vontade que ela tinha era de... rasgar ela todinha, né? Vinha uma fúria muito grande, porque eu estava muito contaminada, né? Então, as coisas de Deus, as coisas da igreja, tudo assim me ofendia. Eu tinha muita repulsa pelas coisas sagradas, eu tinha muita raiva do clero, tinha totalmente desprezo da fé católica, totalmente, né? E nós ficamos 2 semanas assim, parecia uma eternidade, porque nós vivemos um conflito muito grande, né? Eu queria sair, eu queria beber, eu queria farrear, e ele não, você não vai. E depois de 2 semanas nós brigamos feio, eu falei assim, olha, eu estou indo embora, eu vou embora. E nessa tomada de decisão de ir embora, eu fui para a praça perto de nossa casa, lá tem muitas pracinhas no parque, e eu falo assim que eu fui visitada por 2 anjos, né? Na ida eu fui visitada pelo anjo de Satanás. Soprou no meu ouvido assim, liga para aquela pessoa de São Paulo. Imediatamente peguei o celular e liguei. Fiz a proposta para ele de voltar. E eu falo que foi o melhor fora da minha vida, porque assim, ele foi categórico, não, Silvia, não dá mais. Já passou muito tempo. Eu desliguei e na mesma hora, foi coisa assim de segundos, veio a inspiração. Tenta na Sagrada Família. E eu não tinha conhecimento da Sagrada Família. Eu tinha vindo na Sagrada Família em 2010, com a cunhada minha. Ela me trouxe, numa tentativa, né, que ela estava passando um processo de restauração, ela me trouxe. Eu não entrei no santuário, de jeito nenhum. Eu fui na lojinha.
Na lojinha eu comprei uma camiseta de Nossa Senhora. Eu comecei a usar essa camiseta de Nossa Senhora. Então eu vejo assim que a minha conversão passou pelo coração de Nossa Senhora. Porque eu não queria Deus, mas eu aceitava Nossa Senhora. Entendeu? Então assim, eu via claramente ela aquebrantando meu coração. E nesse momento que eu tive essa iluminação, eu lembrei do irmão dele, com a cunhada, que passaram por um processo de separação. Ela ficou separada dele 1 ano e veio viver, inclusive, comigo, viver a minha vida junto, né? Nos mesmos moldes. Só que ela não ficou satisfeita com isso, foi procurar ajuda, acabou chegando na Sagrada Família e foi ajudada. E ela foi sendo restaurada. E ela é amiga minha desde os 14 anos, de grupo de jovem. Eu via nela assim algo diferente, né? Eu falava assim, gente, mas ela está diferente. E eu que queria alegria no início, felicidade, eu comecei a querer só paz. Eu já não aguentava mais aquela vida, mas não dava conta de sair. Eu queria paz. Eu via nela a paz. O que me conquistou não foi as vezes que ela me chamou poucas, mas foi eu ver a paz no espírito dela. Eu falei, eu quero aquilo que ela está vivendo, eu vou lá. Voltei para casa e falei, olha, nós vamos lá para a Sagrada Família. Nós vamos tentar lá na Sagrada Família. E ele falou, de jeito nenhum, né, Preto? De jeito nenhum. Mas é um rolo assim, né? Pra você ver, quando um quer, o outro não quer, e vira aquele rolo danado. Quem conhece esse casal agora, moço, é uma benção, gente. Vocês vão ver. Um casal abençoadíssimo. Né? E ver os dois nessa luta, eu falo assim, meu Deus, parece que o trem não desenvolve, né? Pois é, a gente fica aqui numa aflição. Nossa, será que hora que eles vão voltar mesmo? Que lenga-lenga, meu Deus. Não, é difícil. E aí nós vemos hoje a ação do carisma Família Santa, né? Porque ela viu e falou assim, eu quero aquilo ali para mim. E foi aí que ela me chamou para poder vir aqui para a Sagrada Família. Eu não conhecia, só sabia que era longe. Vocês moravam lá onde vocês moram hoje? Sim, 16 quilômetros daqui. Né? Lá é longe mesmo. E eu tinha uma dificuldade com a Sagrada Família, justamente por causa da história do meu irmão. Nós estávamos separados na mesma época. E às vezes eu queria chamar ele para sair, à noite, alguma coisa assim, e sempre que eu perguntava para minha mãe, cadê meu irmão? Eu falei assim, está lá na Sagrada Família. Toda vez que eu perguntava, ele estava na Sagrada Família, ou era participando de um retiro, ou era do seminário, né? De vida no Espírito Santo, ou então em alguma partilha. Aí eu falava assim, meu irmão acha que padre vai resolver a vida dele. Falava desse jeito, e eu ficava com raiva, né? Então, quando ela falou para mim de Sagrada Família, eu falei assim, eu não vou lá, não. É muito longe, eu tenho a igreja aqui perto, para que eu vou lá? E ele não gostava, né, da renovação. E eu tinha muita dificuldade com a renovação, né? Então, eu falei, na hora, eu falei assim, não vamos não. Aí ela falou para mim, então tchau. Então eu tô indo embora agora, aqui agora. Se não for. Aí eu peguei, engrossei a voz e falei assim, então nós vamos lá só uma vez para conhecer. E assim nós viemos uma vez para conhecer. Quanto tempo tem isso já? 12 anos e meio, graças a Deus. Aí vocês fizeram um encontro depois disso, logo depois disso. Aí nós chegamos no grupo de pastoreio da Flávia. No primeiro dia, a Flávia nos confrontou, né? Era o grupo do irmão do Adoniro. Ela botou os casais para abraçar e fez um momento de perdão. Foi o primeiro momento que eu lembro que eu abracei o Adoniro assim, mais leve e olhei nos olhos dele, né? Foi um momento de amorização. Isso foi numa terça. Aí nós fomos na quinta, no grupo da família, que era lá na capela. Na Medalha Milagrosa. Isso. Lotado, coisa mais linda. E quando eu cheguei lá, Wesley, eu falo assim que eu tive a experiência de São Paulo, porque assim, eu entrei uma pessoa e saí outra. Eu não lembro, nós não lembramos o pregador e nem o que ele estava falando, mas ele estava falando da nossa vida, né? Nós sentamos lá fora, que estava cheio, não cabia. E aquilo foi caindo no meu coração e eu fui vendo aquilo ali, eu tive um encontro ali. No primeiro momento, já tive um encontro. E o pregador olhou para o nosso lado, apontou e falou, tem um homem lá fora, assim, assado. E o Adonir falou assim, mas não é possível, esse povo aqui é fofoqueiro demais, já foram contar para o pregador minha vida. Porque ele chegou na terça, na quinta ele falou.
Nós tínhamos ido no grupo de partilha, né? Uhum. E na quinta-feira o pregador pega e fala, lá fora, do lado direito, Ainda lá, falou lá. apontou direitinho onde eu estava, né? Começou a falar assim, tem um homem que está vivendo isso, e foi contando, né? Ele falou assim, olha só. Que coisa, né? que povo custoso. E tudo que nós ouvimos naquela pregação era o que nós precisávamos ouvir. Foi o arrebatamento. Mas aí aquela história que eu te falei, né? Como eu achava que eu era santo, para mim foi difícil. A Silvia não, quando a Silvia chegou em casa, ela chegou jogando bebida fora. Conta essa parte. Cheguei em casa, na primeira semana eu já fiz uma faxina. Eu tirei 100 litros de pornografia dentro de casa. Livro, tudo quanto é coisa que fazia menção a coisa ruim, eu tirei dentro da minha casa. Tinha um barzinho lá, cheio de bebida, tinha umas bebidas caras que o Adoniro gostava de guardar, porque dava status, né? Ele nem bebia, estava lá. Comecei a jogar aqueles uísques caros, tudo fora. Ele chegou assim na cozinha... Ballantines, sei que... Ele chegou... Nossa, né? Assim, ficou até eu ganhava muito bebida. Cabulado, né? Eu tinha coleção e ela pegou e chegou e... Meteu a mão nas coleções e meteu no fora. Pela pia, né? Jogando na pia e jogando fora. O barzinho converteu, virou um oratório. Nós consagramos lá a casa, já colocando o Sagrado Coração de Jesus de Maria. Então, assim, foi uma conversão tão rápida, Ashley, que assim, eu falo que Deus me deu realmente um novo E ele tinha coração. urgência, né? Precisava disso, né? Nessa palavra aqui de Oséias, ele fala, né, que aquele que não era povo dele, aquela que não merecia misericórdia, não esperava afeição, que ele ia chamar de filhos do Deus vivo. E foi isso que ele fez. Ele realmente fez um transplante de coração e nos fez nascer e viver realmente o batismo. E a experiência maior veio ainda. Aqui era só o começo. Porque nós somos o pastoreio, inclusive nós não falamos no início, né? Nós estamos na coordenação do Ministério de Pastoreio. E nós somos muito ajudados nesse ministério, né? Recebemos outro casal para nos acompanhar. E esse casal, eles foram assim, pais. Eles nos educaram na fé. Eles tiveram muita paciência, nos ajudaram muito. Nos ensinaram a rezar o terço naqueles momentos de batalha. Tinha um momento que eu não suportava olhar para o Doniro. Então, assim, a gente começava a rezar o terço. Ele estava de um lado, eu do outro, assim, a gente ia caminhando, de repente, lá no final do terço, a gente já encontrava, estava de mãos dadas, né? Reconciliação através da confissão, estava brigado um com o outro, não, vamos confessar. Saía, confessava, já começava a conversar. Então, foi um período de 2 meses assim, bem intenso mesmo. Se vocês pensarem de intensidade, foi muito intenso. Precisava de mexer no alicerce mesmo, nas estruturas, né? E foi um arrebatamento mesmo. Aí, no dia 28 de outubro de 2011, eu falo que foi o meu renascimento. Porque eu cheguei no encontro de casais e lá estava, naquele primeiro momento de pregação sobre o amor de Deus, eu tive uma experiência muito profunda, muito forte com Deus, né? Ali eu ouvi dentro de mim uma voz muito forte falando assim, minha filha, teus pecados estão perdoados, vai e não tornes a pecar. Então, assim, na hora que eu ouvi aquilo, sabe o que assim, pegar assim, parece que rasgou mesmo, aí falando, não, agora vai mesmo. E me deu uma sede tão grande de Deus que assim, eu sou intensa em tudo, né? Aquela radicalidade que eu tinha com o pecado, eu comecei a usar para Deus. Então, assim, comecei a comprar livro, um monte de livro, de filme, de santo, tudo que eu via de Deus. Eu não saía lá da Paulus, eu não saía das editoras, tudo, camiseta. Fui lá, troquei meu guarda-roupa todinho, porque eu não tinha roupa para ir em lugar nenhum, muito menos na igreja. Totalmente modesta. Eu me despia, eu não vestia. Aí comecei a trocar tudo, e o Espírito Santo me incomodando a cada coisinha. Naquele primeiro momento do grupo, ali já houve uma mudança muito grande na questão da bebida. Eu nunca mais bebi. Graças a Deus, para a glória de Deus, tem 12 anos e 6 meses que eu não bebo. Glória a Deus. Nunca mais pus uma gota de álcool na boca. Aqueles pecados que eu cometia contra a castidade, nunca mais, desde aquele momento. Então, assim, Deus realmente ele tirou. Aquela questão das falsas doutrinas, ele tirou tudo, aquela vontade que eu tinha de filmes ruins, aquelas coisas, ele tirou tudo, e foi colocando temor, piedade. Eu vejo assim a ação do Espírito Santo nos dons com muita intensidade nesse período da nossa vida, né? E assim foi realmente o fim de semana da minha vida, porque assim eu voltei de lá apaixonada pelo Deus vivo, esse Deus que eu vi assim, é isso que eu procurei a vida inteira, eu não sabia onde estava. E a gente vê, Silvia, o cuidar de Deus, né? E as pessoas que possam estar nos assistindo, ou outros irmãos que às vezes estão totalmente desesperançados ou vivendo situações que você faz, cara, aqui não tem jeito, né? Como eu até comentei no outro episódio, né? vendo o testemunho do Marcos e da Lécia. Mas o que mais nos alegra é perceber o que ele fez.
hoje, Sim. né, quem é o casal Silvia e Adonir, né? É onde abundou o pecado, né? Eu gosto sempre de citar essa frase aqui, superabundou a graça. Né? E a gente vê em vocês, no testemunhos. Eu arrumei uma briga com um cara um dia no curso de batismo por causa de vocês. E vocês não sabem disso até hoje. A gente estava no curso de batismo e a esposa do Igor, a Lidiane, estava lá e o cara, no curso de batismo, Adonir, falou assim, eu não vim aqui para escutar sobre adultério. Já é o terceiro casal que fala de adultério aqui. Eu falei, rapaz... Não, e aí ele falando, na hora que ele tomou um fôlego, eu entrei e falei, peraí, meu irmão, o que está acontecendo? Ele falou, não, eu vim aqui para ouvir isso, não, eu vim falar sobre o negócio batista, tal. Eu falei assim, você não é melhor do que aqueles casais que estão lá. Não, vocês estão incentivando. Eu falei, não é incentivando. Eles estão mostrando, né, aquilo de ruim que eles viveram, testemunhando, né, o caminho que a gente deve seguir. E eu falo para você, sem medo de errar, são mais santos que nós. Se você quiser seu certificado, você pode pegar aqui e ir embora. Ele falou, então me dá. Eu fui, fiz o certificado, ele pegou e foi embora. Porque a gente percebe isso em vocês, essa luta. A gente sabe, imagino que não deve ser fácil. Né, as lutas, as tentações, porque isso não pode parar. Né? A nossa conversão, luta pela santidade, ela tem que ser constante. Se a gente esmorecer, né, a gente fala, a palavra volta, nós vamos voltar muito pior do que a gente já viveu. Então, louva a Deus pela vida de vocês, por esse testemunho, quanto tempo que a gente tentou marcar mesmo, né, porque a gente sabe que é algo, né, de uma conversão tremenda. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem, né, para aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo, né, as ovelhas que acompanham vocês, né, como eles falaram, hoje eles são coordenadores do ministério que os acolheu. Olha só, para a gente entender a profundidade, o tamanho, a dimensão daquilo que Deus pode fazer na vida de um casal. Então, louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus. E aí, fala aí, Donir, o que você quer deixar de mensagem para os homens aí? Às vezes o cara está meio mole. Não seja mole, né? Lute pelo seu casamento. Seja firme na rocha. É o que eu sempre isso. falo para o pessoal, né? Para as nossas ovelhas, né? Para os homens. Eles serem firmes na rocha. E como ser firme na rocha? É cumprindo. Ter a firmeza de cumprir a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus. Uhum. Né? Sem medo Sem medo. Porque Deus sempre cumpre a palavra dele. Ele pode tudo. Né? Então, é igual como você estava dizendo. Não tem situação que Deus não dê jeito. A gente só precisa confiar nele. Amém. Acreditar, se entregar. Eu vejo assim que o principal é deixar Deus ser Deus. Né? Nós quebramos muita cabeça porque nós brincamos de ser Deus. Então, se eu posso dar um recado para os nossos irmãos que estão nos ouvindo, deixa Deus ser Deus. Amém. Eu até, lendo a liturgia de hoje, Jesus ele foi causa de queda para nós muitos anos. E foi esse mesmo Jesus, foi causa de soerguimento. Olha só. Então, foi o dia que nós deixamos Jesus agir. Mesmo não sabendo quem era esse Jesus. Mas busque fazer uma experiência com o amor de Deus. É isso. Busque levar Jesus para sua família. Casa sem Jesus não permanece. Não existe família que é só o casal. Deus tem que fazer parte, ele tem que ser o principal, né? E Deus ele vai colocando as ordens nas coisas. As pessoas chegam muitas vezes aflitas, a gente fala assim, não, calma. Viva os processos, seja católico, seja fiel. Viva uma fé sincera. Uhum. Que Deus ele vai operar a obra, porque é ele que faz, não somos nós, né? E a gente vai vendo a divina ordem. Finalizando o testemunho, chegou ao ponto que aquela reversão que eu havia feito, eu desfiz. Deus pediu uma cirurgia para refazer, né? Que ele tentar refazer. Uhum. Eu sabia que não podia ter filhos mais. O médico foi, você vai gastar R$10.000 à toa, você não pode ter filho. Mas eu falei, eu quero. Uhum. Porque se Deus, eu falei, deixa ele pro médico. Se Deus quiser me dar filho, ele vai me dar filho. Uhum. Né? Então, assim, Deus ele faz toda a graça acontecer, não depende de nós, né? A gente só precisa ter fé. Né? Nós estamos vivendo uma geração, um povo muito mole, que não crê em nada, não acredita em nada e acha que sabe de tudo.
Então, precisa acreditar em Deus e viver a fé católica. E assim, a maior cirurgia restauradora que Deus fez não foi nas suas trompas, no seu útero, nada, no seu sistema reprodutor, foi no seu coração. Foi no meu coração. Onde que Então precisava ser feito aquilo. filhos. O dinheiro é caro, mas é barato perto Sim. da salvação. E Né? é Então interessante, precisava fazer Wesley, isso. que foi gestado muitos filhos espirituais. Né? Então. A gente já perdeu as contas, quantos casais vieram nos procurar, até mesmo pelo testemunho, e saíram e tentaram, e hoje estão caminhando, inclusive tem servos. E uma das coisas que a gente mais ouve de vocês é a Dona Silva, né? Porque nós somos, de certa forma, sucessores de vocês aqui no Ministério da Comunicação, que é o ministério que a gente serve, e uma das maiores coisas que todos partilham conosco, que vocês deixaram, e a gente colhe frutos, isso é a espiritualidade. Isso não é simples de fazer. Né? Principalmente se a gente falar de um ministério totalmente técnico, né, das coisas técnicas, você mexer com a parte espiritual. Então, assim, cada um deixa aquilo que pode deixar, né, e é onde vocês passam que as pessoas falam é isso. Então, a Dona Ira e a Silvia, eles levam a gente para rezar mesmo. A Rocha, o Buriti, para o trem ser diferente. E louvado seja Deus por isso, louvado seja Deus pelo testemunho de vocês. Né, você que está aí nos vendo, né, curta, compartilhe essa live. Testemunho lindo desse não pode ficar só para nós. Né? E eu gostaria também de louvar a Deus pela esposa que Ele me deu, pela esposa que Ele me devolveu. Amém. Né? Eu lembro que eu pedi a Ele que me desse a pessoa que fosse melhor para mim, né? E Ele me deu a Silvia. Teve um momento que eu achei que Deus tinha se enganado, mas Ele não se enganou. Deus não se engana. Deus não se engana. Né? Então eu louvo a Deus pela esposa que Ele me deu e louvo a Deus também pela comunidade Família Santa. Amém. A qual nós fazemos parte e que hoje eu tenho plena certeza que é o nosso lugar, né? É o nosso lugar, o Carisma Família Santa. Esse carisma a gente tem certeza que é carisma de resgate na nossa vida. Amém. Né? A gente tem convicção que a gente precisa permanecer na comunidade até o final, porque, como diz Jesus no Evangelho de São Mateus, né? A cada dia basta o seu cuidado. E a gente precisa do cuidado da comunidade. Amém. Esse carisma, a comunidade faz muita salva. diferença. Ele nos salva. O carisma realmente diferença. nos salva todos os dias. Tem dia que a gente está melhor, tem dia que a gente não está tão bem, tem dia que a gente cai, tem dia que a gente levanta, mas a comunidade nos leva no colo. E você que está nos vendo, está passando dificuldade, então, como a Silvia está falando aí, não passe dificuldade sozinho. Né, para que eles tivessem a ajuda de alguém e pudesse ter por Deus o casamento deles restaurados, eles tiveram que ter a atitude de buscar. Alguém mostrou pela conversão de alguém, pelo testemunho da cunhada dela, percebeu que estava diferente, quis buscar e encontrou no santuário hoje Sagrada Família, que era a paróquia na época, uma comunidade com um carisma de família. Então, vem para cá, né, participe conosco, né, desse movimento, né, Dona? E deixa Deus fazer na sua vida aquilo que Ele quer fazer. Beleza? Uau, muito bom, né? Eu sei que você quer encerrar, mas eu também pode falar. Quero louvar a Deus. Quero louvar a Deus pelo meu esposo, porque assim, eu cansei de repetir para ele que eu não o amava, né? E hoje faltam realmente palavras para descrever assim, o homem virtuoso que eu tenho, né? Então, vou fazer um negócio que eu nunca fiz. A Dona Ira olha para a Silvia e uma palavra descreva o que a Silvia é para você hoje. E eu posso dar um beijo? Pode, claro, deve. Ai, meu Deus. Ela é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Ela é um comigo. É minha ajuda adequada. Era uma palavra só, né? Mas foi ótimo, foi ótimo. Não tem jeito, né? Ela é linda. Eu forcei demais, né? E você, Silvia, então? Eu admiro muito a Dona Ira. Ele é um homem não só honesto, ele é um homem virtuoso. É difícil de elencar uma virtude, a Dona Ira tem várias. E ele é muito determinado e muito assim, disposto a ser povo de Deus todos os dias. Então, admiro muito. Amo ser família santa com ele e amo estar com ele em todos os lugares, porque nós fizemos um compromisso. Ele não vai em lugar nenhum que eu não vá e eu também não vou em lugar nenhum que ele não vá. Glória, hein? Então, em todos os lugares, vocês vão ver nós sempre juntos. Tá vendo? Glória de Deus. Então, Esse eu amo muito. Estão entendendo aí como é que é? Amor é decisão. Então, e aí onde que a bagunça aconteceu, hoje está aí. Olha que testemunho bonito. Conseguir olhar no olho um do outro, né, se declarar, dizer que ama. Só pode fazer isso um coração curado. Então, o que ficou para trás, uma coisa Deus falava no meu coração, o Dona Ira não é menos homem. Por ter lutado, por ter buscado, por ter perdoado. Porque, né, um testemunho desse, todo mundo pensa, não, mas cara, a mulher faz outra coisa. Não.
Eu acho que você é macho demais, homem demais. Tem que ser firme na rocha. Tem que ser firme na rocha. Wesley. Firme na rocha. Firme na rocha. E aí, uma coisa que está me incomodando aqui, eu acho que seria importante falar, porque assim, às vezes as pessoas falam assim, mas como é que faz para confiar novamente? Né? Como é que o Adoniro confiou novamente? Como é que foi o amor restabelecido nessa situação de vocês, onde houve tanta coisa ruim, né? Que eu vejo foi fruto de uma caminhada, nós fomos sendo curados na caminhada e no servir. Mas teve 2 momentos muito específicos, que foi o momento que o Adoniro, ele estava em pecado e não via, um coordenador falou para ele confessar, ele foi, e o padre falou para ele, você está em pecado. E naquele momento ele teve uma iluminação e ele me perdoou naquele momento. 2 anos e meio depois, ele ainda me punia de algumas formas. Ele foi iluminado, conseguiu ver. E em um outro momento, a Cíntia pregando sobre amor e decisão, eu falei, em oração, eu falei, Senhor, o Adoniro é um homem muito bom, mas eu ainda não amo, porque eu achava que amor era aquela paixão. E a Cíntia falou assim, amor é decisão. Eu falei assim, então, Jesus, se amor é decisão, eu decido agora amar o Adoniro do jeito que ele é. Naquele momento, a minha visão em relação ao Adoniro mudou. Olha completamente. Só. E assim, começou realmente a viver. Aquela paixão, aquelas coisas, deu espaço para um amor sólido que é vivenciado na doação diária. Glória a Deus, né? Que benção. Então, isso não bom é demais. A gente precisa tomar uma decisão. Não é. E assim, é algo maduro, né, que traz paz. Então, não é aquela confusão, aquele ardor, aquelas coisas, né, só do momento. E louvado seja Deus por isso. Obrigado, vocês. Deus os abençoe. Vale a pena a espera, né? Valeu. Não, nós vamos ter que fazer outro episódio, não tem como, né? Porque tem muito assunto, né? Vocês vão vir aqui com certeza falar do servir de vocês, né, depois desse processo, que eu acho muito importante, né? Nós teremos alguns episódios falando do servir na comunidade, eu acho que vale a pena isso, né? Mas louvado seja Deus pela vida de vocês. Deus. Para sempre seja louvado. Amém. Ó, então mais uma vez, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal e com a graça de Deus nós estaremos juntos no próximo episódio. E dia 27 de janeiro teremos o nosso encontrão para as famílias, né? Estejam todos conosco, né, vivenciando essa graça, né, desse carisma tão especial dessa comunidade. É isso aí. Quer ver o que Deus pode fazer na sua vida? Dia 27 de janeiro, iniciando às 8 horas, Santuário Sagrada Família. Nós esperamos vocês. E até o próximo episódio, se Deus quiser. Vai lá, Deus os abençoe.